e este adormeceu. Tomou-lhe, então, uma das costelas, e fechou a carne em seu lugar. 22 E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. 23 Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. 24 Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. 25 E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 3, 1 Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. 2 Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. 3 Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. 4 Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. 5 Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. 6 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 6 Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. 7 Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que comer de figueira, e fizeram para si aventais. 8 Ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. 9 Mas chamou o Senhor Deus ao homem, e perguntou-lhe: onde estás? 10 Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e escondi-me. 11 Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? 12 Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore, e eu comi. 13 Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me, e eu comi. 14 Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos, e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. 15 Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. 16 E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, engordarás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. 17 E ao homem disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. 18 Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. 19 Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. 20 Chamou Adão à sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. 21 E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. 22 Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. 23 O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, de que fora tomado. 24 E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins, e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 4, 1 Conheceu Adão a Eva, sua mulher, ela concebeu e, tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. 7 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 2 Tornou a dar à luz a um filho a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. 3 Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4 Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. 5 Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. 6 Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que está descaído o teu semblante? 7 Porventura se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante. E se não procederes bem, o pecado já na porta, e sobre ti será o seu desejo,
mas sobre ele tu deves dominar. 8 Falou Caim com o seu irmão Abel. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel, e o matou. 9 Perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele: não sei, sou eu o guarda do meu irmão. 10 E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. 11 Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue de teu irmão. 12 Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. 13 Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha punição do que a que eu possa suportar. 14 Eis que hoje me lanças da face da terra, também da tua presença ficarei escondido, serei fugitivo e vagabundo na terra, e qualquer que me encontrar matar-me-á. 15 O Senhor, porém, lhe disse: portanto quem matar a Caim, 7 vezes sobre ele cairá a vingança. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. 16 Então saiu Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. 17 Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu, e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, e lhe deu o nome do filho, Enoque. 18 A Enoque nasceu Idade, e Idade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. 19 Lameque tomou para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila. 20 E Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. 21 O nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. 8 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 22 A Zila também nasceu um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naama. 23 Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouvi a minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir, e um mancebo por me pisar. 24 Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. 25 Tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. 26 A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo, que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis 5:1 Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. 2 Homem e mulher os criou, e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. 3 Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. 4 E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. 5 Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e morreu. 6 Sete viveu 105 anos, e gerou a Enos. 7 viveu 7, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. 8 Todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. 9 Enos viveu 90 anos, e gerou a Quenã. 10 Viveu Enos, depois que gerou a Quenã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. 11 Todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. 12 Quenã viveu 70 anos, e gerou a Maalalel. 13 Viveu Quenã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. 14 Todos os dias de Quenã foram 910 anos, e morreu. 15 Maalalel viveu 65 anos, e gerou a Jared. 16 Viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. 17 Todos os dias de Maalalel foram 895 anos, e morreu. 18 Jared viveu 162 anos, e gerou a Enoque. 19 Viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. 20 Todos os dias de Jared foram 962 anos, e morreu. 21 Enoque viveu 65 anos, e gerou a Matusalém. 9 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 22 Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. 23 Todos os dias de Enoque foram 365 anos. 24 Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. 25 Matusalém viveu 187 anos, e gerou a Lameque.
26 viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. 27 Todos os dias de Matusalém foram 969 anos, e morreu. 28 Lameque viveu 182 anos, e gerou um filho. 29 A quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, os quais provêm da terra que o Senhor amaldiçoou. 30 Viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. 31 Todos os dias de Lameque foram 777 anos, e morreu. 32 E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Gênesis 6, Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, 2 viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. 3 Então disse o Senhor: O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. 4 Naqueles dias estavam os nefilins da terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. 5 Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. 6 Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. 7 E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. 8 Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. 9 Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. 10 Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. 11 A terra, porém, estava corrompida diante de Deus, e cheia de violência. 12 Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. 13 Então disse Deus a Noé: O fim de toda carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os destruirei juntamente com a terra. 10 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 14 Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos da arca, e a revestirás de betume por dentro e por fora. 15 Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. 16 Farás da arca uma janela e lhe darás um côvado de altura, e a porta da arca porás no seu lado. Falarás com andares, baixo, segundo e terceiro. 17 Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir, de debaixo do céu, toda a carne em que há espírito de vida, tudo o que há na terra expirará. 18 Mas contigo estabelecerei o meu pacto, entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. 19 De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. 20 Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. 21 Leva contigo de tudo o que se come, e ajunta-o para ti, e te será para alimento, a ti e a eles. 22 Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 7:1 Depois disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. 2 De todos os animais limpos levarás contigo 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. 3 Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. 4 Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. 5 E Noé fez segundo tudo o que o Senhor lhe ordenara. 6 Tinha Noé 600 anos de idade, quando o dilúvio veio sobre a terra. 7 Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. 8 Dos animais limpos e dos que não são limpos, das aves, e de todo réptil sobre a terra. 9 Entraram 2 a 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. 10 Passados os 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio.
11 no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, 12 e caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. 13 nesse mesmo dia entrou Noé na arca, e juntamente com ele seus filhos Sem, Cã e Jafé, como também sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. 11 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 14 E com eles todo animal segundo a sua espécie, todo gado segundo a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie e toda ave segundo a sua espécie, pássaros de toda qualidade. 15 Entraram para junto de Noé na arca, 2 a 2 de toda a carne em que havia espírito de vida. 16 E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. 17 Veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas cresceram e levantaram a arca, e ela se elevou por cima da terra. 18 Prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. 19 As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 20 15 Côvados acima deles prevaleceram as águas, e assim foram cobertos. 21 Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como gado, animais selvagens, todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. 22 Tudo o que tinha fôlego do espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia na terra seca, morreu. 23 Assim foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto o homem como o gado, o réptil, e as aves do céu, todos foram exterminados da terra. Ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. 24 E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Gênesis 8 Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todo o gado, que estavam com ele na arca, e Deus fez passar vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. 2 Cerraram-se as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva do céu se deteve. 3 As águas se foram retirando de sobre a terra, no fim de 150 dias começaram a minguar. 4 No 7º mês, no dia 17 do mês, repousou a arca sobre os montes de Ararat. 5 E as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. 6 Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que havia feito na arca. 7 Soltou um corvo que, saindo, ia e voltava até que as águas se secaram de sobre a terra. 8 Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. 9 Mas a pomba não achou onde pousar a planta do pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra, e Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. 10 Esperou ainda outros 7 dias, e tornou a soltar a pomba fora da arca. 12 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 11 A circunflexo tardinha a pomba voltou para ele, e eis no seu bico uma folha verde de oliveira, assim soube Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. 12 Então esperou ainda outros 7 dias, e soltou a pomba, e esta não tornou mais a ele. 13 No ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. 14 No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. 15 Então falou Deus a Noé, dizendo: 16 Sai da arca, tu, e juntamente contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. 17 Todos os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze-os para fora contigo, para que se reproduzam abundantemente na terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. 18 Então saiu Noé, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. 19 Todo animal, todo réptil e toda ave, tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, saiu da arca. 20 Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. 21 Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. 22 Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 9 abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes:
frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. 2 Terão medo e pavor de vós todo animal da terra, toda ave do céu, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. 3 Tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento, bem como a erva verde, tudo vos tenho dado. 4 A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. 5 Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, de todo animal o requererei, como também do homem, sim, da mão do irmão de cada requererei a vida do homem. 6 Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. 7 Mas vós frutificai, e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. 8 Disse também Deus a Noé, e a seus filhos com ele. 13 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 9 Eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós, 10 E com todo ser vivente que convosco está, com as aves, com o gado e com todo animal da terra, com todos os que saíram da arca, sim, com todo animal da terra. 11 Sim, estabeleço o meu pacto convosco, não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio, para destruir a terra. 12 E disse Deus, este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós e todo ser vivente que está convosco, por gerações perpétuas. 13 O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. 14 E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens, 15 Então me lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós e todo ser vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. 16 O arco estará nas nuvens, e olharei para ele a fim de me lembrar do pacto perpétuo entre Deus e todo ser vivente de toda a carne que está sobre a terra. 17 Disse Deus a Noé ainda, esse é o sinal do pacto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. 18 Ora, os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé, e Cã é o pai de Canaã. 19 Estes 3 foram os filhos de Noé, e destes foi povoada toda a terra. 20 E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. 21 Bebeu do vinho, e embriagou-se, e achava-se nu dentro da sua tenda. 22 E Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, e o contou a seus 2 irmãos que estavam fora. 23 Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre os seus ombros, e andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. 24 Despertado que foi Noé do seu vinho, soube o que seu filho mais moço lhe fizera. 25 E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. 26 Disse mais, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. 27 Alargue Deus a Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. 28 Viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. 29 E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Gênesis 10 Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. 2 Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meneque e Tiras. 14 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 3 Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. 4 Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. 5 Por estes foram repartidas as ilhas das nações das suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. 6 Os filhos de Cão, Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. 7 Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabtá, Raama e Sabtecá, e os filhos de Raama são Seba e Dedã. 8 Cuxi também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. 9 Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. 10 O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. 11 Desta mesma terra saiu ele para a Assíria e edificou Nínive, Reobote-ir, Calá. 12 E Rezem entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. 13 Mizraim gerou a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, 14 Patruzim, Casuim, donde saíram os filisteus, e Caftorim.
15 Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e Et, Benessene ao Jebuseu, o Amorreu, o Giganeu, Benessete o Eveu, o Arqueu, o Sineu, Ben8 o Armadeu, o Nemadeu e o Amateu. Depois se espalharam as famílias dos cananeus. Ben9 foi o termo dos cananeus desde Sidom, em direção a Gedar, até Gaza, e daí em direção a Sodoma, Gomorra, Adma e Zeboim, até Lada. 20 são esses os filhos de Cã segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. 21 a Sem, que foi o pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé, a ele também nasceram filhos. 22 os filhos de Sem foram, Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arão. 23 os filhos de Arão, Uz, Ur, Geter e Mas. 24 Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. 25 a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque nos seus dias foi dividida a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. 26 Joctã gerou a Almodá, Selefe, Anarmavé, Gedá. 27 Adorão, Uzal, Dicla. 28 Obal, Abimael, Seba. 29 Ofir, Avila e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. 30 e foi a sua habitação desde Messa até Sefar, montanha do Oriente. 31 esses são os filhos de Sem segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, segundo as suas nações. 32 essas são as famílias dos filhos de Noé segundo as suas gerações, em suas nações, e delas foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. Gênesis 11, 1. Toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. 15 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 2 E deslocando-se os homens para o Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e ali habitaram. 3 disseram uns aos outros, eia pois, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. 4 disseram mais, eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. 5 Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. 6 E disse, eis que o povo é um e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer, agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. 7 Eia, desçamos, e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a língua do outro. 8 Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. 9 Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. 10 Estas são as gerações de Sem. Tinha ele 100 anos, quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. 11 E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. 12 Arfaxade viveu 35 anos, e gerou a Selá. 13 Viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. 14 Selá viveu 30 anos, e gerou a Eber. 15 Viveu Selá, depois que gerou a Eber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. 16 Eber viveu 34 anos, e gerou a Peleg. 17 Viveu Eber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. 18 Peleg viveu 30 anos, e gerou a Reu. 19 Viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. 20 Reu viveu 32 anos, e gerou a Serug. 21 Viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos, e gerou filhos e filhas. 22 Serug viveu 30 anos, e gerou a Naor. 23 Viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. 24 Naor viveu 29 anos, e gerou a Tera. 16 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 25 Viveu Naor, depois que gerou a Tera, 119 anos, e gerou filhos e filhas. 26 Tera viveu 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. 27 Estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. 28 Arã morreu antes de seu pai Tera, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. 29 Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher do Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. 30 Sarai era estéril, não tinha filhos.
31 Tomou Terá Abrão seu filho, e a Ló filho de Adã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã, e vieram até Adã, e ali habitaram. 32 foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Adã. Gênesis 12, 1 hora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. 2 Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu, sê uma bênção. 3 Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. 4 Partiu, pois Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Adã. 5 Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhes acresceram em Adã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. 6 Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. 7 Apareceu, porém, o Senhor a Abrão, e disse, é trema tua semente darei esta terra. Abrão, pois, edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. 8 Então passou dali para o monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. 9 Depois continuou Abrão o seu caminho, seguindo ainda para o sul. 10 Ora, havia fome naquela terra. Abrão, pois, desceu ao Egito, para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. 11 Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. 12 E acontecerá que, quando os egípcios te virem, dirão, esta é mulher dele, e me matarão a mim, mas a ti te guardarão em vida. 13 Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma em atenção a ti. 17 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 14 E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. 15 Até os príncipes de Faraó a viram e gabaram adiante dele, e foi levada a mulher para a casa de Faraó. 16 E ele tratou bem a Abrão por causa dela, e este veio a ter ovelhas, bois e jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. 17 Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. 18 Então chamou Faraó a Abrão, e disse, que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? 19 Porque disseste, e minha irmã, de maneira que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. 20 E Faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais o despediram a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Gênesis 13, 1 Subiu, pois, Abrão do Egito para o Negebe, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. 2 Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. 3 Nas suas jornadas subiu do Negebe para Betel, até o lugar onde outrora estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. 4 Até o lugar do altar, que antes ali fizera, e ali invocou Abrão o nome do Senhor. 5 E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. 6 Ora, a terra não podia sustentá-los, para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. 7 Pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão, e os pastores do gado de Ló, e nesse tempo os cananeus e os perizeus habitavam a terra. 8 Disse, pois, Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Pois, porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. 10 Então Ló levantou os olhos, e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. 11 E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. 12 Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. 13 Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. 14 E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o oriente.
18 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 15 Toda que toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e à tua descendência, para sempre. 16 E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. 17 Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a ti. 18 Então mudou Abrão as suas tendas, e foi habitar junto dos carvalhos de Manre, em Hebron, e ali edificou um altar ao Senhor. Gênesis 14 Aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elasar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, dois que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, esta é Zoar. 3 Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 4 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. 5 Por isso, ao 14º ano veio Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, aos Zumins em Ão, aos Emins em Sameque de Ataim, 6 E aos Odeus no seu monte Seir, até El Padã, que está junto ao deserto. 7 Depois voltaram e vieram a em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também dos Amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. 8 Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. 9 Contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elasar. 4 Reis contra 5. 10 O vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. 11 Tomaram, então, todos os bens de Sodoma e de Gomorra com todo o seu mantimento, e se foram. 12 Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. 13 Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ora, este habitava junto dos carvalhos de Manre, o Amorreu, irmão de Escol e de Aner, estes eram aliados de Abrão. 14 Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, levou os seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu-os reis até Dan. 15 Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. 16 Assim tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. 19 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 17 Depois que Abrão voltou de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Samé, que é o vale do rei. 18 Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. 19 E abençoou a Abrão, dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. 20 E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. 21 Então o rei de Sodoma disse a Abrão, dá-me a minhas pessoas, e os bens toma-os para ti. 22 Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma, levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. 23 Jurando que não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. 24 Salvo tão somente o que os mancebos comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, que estes tomem a sua parte. Gênesis 15 Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. 2 Então disse Abrão, ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer. 3 Disse mais Abrão, a mim não me tens dado filhos, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. 4 Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. 5 Então o levou para fora, e disse, olha agora para o céu, e conta as estrelas, se as podes contar, e acrescentou-lhe, assim será a tua descendência. 6 E creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. 7 Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra em herança. 8 Ao que lhe perguntou Abrão, ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la?
9 respondeu-lhe: toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, carneiro de 3 anos, uma rola e pombinho. Bem ele, pois, lhe trouxe todos estes animais, partiu-os pelo meio, e pôs cada parte dele em frente da outra, mas a nave não partiu. 11 as naves de rapina desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. 12 horas, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. 13 Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. 20 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 14 Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. 15 Tu, porém, irás em paz para teus pais, em boa velhice serás sepultado. 16 A quarta geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. 17 Quando o sol já estava posto, e era escuro, eis fogo fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre aquelas metades. 18 Naquele mesmo dia fez o Senhor pacto com Abraão, dizendo: a circunflexo tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. 19 O Queneu, o Quenineu, o Cadmoneu, 20 O Eteu, o Pedineu, os Refaíns, 21 O Amorreu, o Cananeu, o Girganeu e o Jebuseu. Gênesis 16 Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva egípcia, que se chamava Agar. 2 Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. 3 Assim Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão seu marido, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. 4 E ele conheceu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. 5 Então disse Sarai a Abraão: sobre ti seja a afronta que me é dirigida a mim, pus a minha serva em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. 6 Ao que disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe como bem te parecer. E Sarai maltratou-a, e ela fugiu de sua face. 7 Então o anjo do Senhor, achando-a junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. 8 Perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, donde vieste, e para onde vais? Respondeu ela: da presença de Sarai, minha senhora, vou fugindo. 9 Disse-lhe o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo das suas mãos. 10 Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada, por numerosa que será. 11 Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: eis que concebeste, e terás filho, a quem chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. 12 Ele será como jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. 21 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 13 E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, El-Roi, pois disse: não tenho eu também olhado neste lugar para aquele que me vê? 14 Pelo que se chamou aquele poço Bilai-Roi, ele está entre Cádiz e Bered. 15 E Agar deu filho a Abraão, e Abraão pôs o nome de Ismael no seu filho que tivera de Agar. 16 Ora, tinha Abraão 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael. Gênesis 17 Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença, e sê perfeito. 2 E firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. 3 Ao que Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus falou-lhe, dizendo: 4 Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. 5 Não mais serás chamado Abraão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. 6 Far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. 7 Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência depois de ti em suas gerações, como pacto perpétuo, para te ser por Deus a ti e a tua descendência depois de ti. 8 Dar-te-ei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. 9 Disse mais Deus a Abraão: ora, quanto a ti, guardarás o meu pacto, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações.
Bem, este é o meu pacto, que guardarei entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo varão entre vulgar para aquele que me ouve circuncidar-vos-eis a carne do prepúcio, e isto será por sinal de pacto entre mim e vós. 12 A circunflexuidade de 8 dias, todo varão dentre vós será circuncidado, por todas as vossas gerações, tanto o nascido em casa como o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua linhagem. 13 Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, assim estará o meu pacto na vossa carne como pacto perpétuo. 14 Mas o incircunciso, que não se circuncidar na carne do prepúcio, essa alma será extirpada do seu povo, violou o meu pacto. 15 Disse Deus a Abraão: Quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, porém Sara será o seu nome. 16 Abençoá-la-ei, e também dela te darei um filho. Sim, abençoá-la-ei, e ela será mãe de nações, reis de povos sairão dela. 17 Ao que se prostrou Abraão com o rosto em terra, e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Dará à luz Sara, que tem 90 anos. 18 Depois disse Abraão a Deus: Oxalá que viva Ismael diante de ti. 22 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 19 E Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamarás Isaque. Com ele estabelecerei o meu pacto como pacto perpétuo para a sua descendência depois dele. 20 E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e multiplicá-lo-ei grandissimamente. 12 Príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. 21 O meu pacto, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara te dará à luz neste tempo determinado, no ano vindouro. 22 Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. 23 Logo tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos da sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo varão entre os da casa de Abraão, e lhes circuncidou a carne do prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. 24 Abraão tinha 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. 25 E Ismael, seu filho, tinha 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. 26 No mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael. 27 E todos os homens da sua casa, assim os nascidos em casa, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Gênesis 18 Depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhos de Manre, estando ele sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. 2 Levantando Abraão os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro, e prostrou-se em terra. 13 E disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. 4 Eia, traga-se um pouco d'água, e lavai os pés e recostai-vos debaixo da árvore. 5 E trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, e depois passareis adiante. Porquanto por isso chegastes a ti o vosso servo. Responderam-lhe: Faze assim como disseste. 6 Abraão, pois, apressou-se em ir ter com Sara na tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. 7 Em seguida correu ao gado, apanhou um bezerro tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. 8 Então tomou queijo fresco, e leite, e o bezerro que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles debaixo da árvore, enquanto comiam. 9 Perguntaram-lhe eles: Onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: Está ali na tenda. 10 E um deles lhe disse: Certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara tua mulher terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda, que estava atrás dele. 23 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 11 Ora, Abraão e Sara eram já velhos, e avançados em idade, e a Sara havia cessado o incômodo das mulheres. 12 Sara então riu-se consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. 13 Perguntou o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: É verdade que eu, que sou velha, darei à luz um filho? 14 Porventura, alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho. 15 Então Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto ela teve medo. Ao que ele respondeu: Não é assim, porque te riste. 16 E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar.
17 lhe disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço. 18 Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra. 19 Porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. 20 Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, 21 Descerei agora, e verei se em tudo tem praticado segundo o seu clamor, que a mim tem chegado, e se não, sabê-lo-ei. 22 Então os homens, virando os seus rostos dali, foram-se em direção a Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. 23 E chegando-se Abraão, disse: destruirás também o justo com o ímpio. 24 Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão. 25 Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Esteja isto longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra. 26 Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. 27 Tornou-lhe Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. 26 Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5. Respondeu ele: não a destruirei, se eu achar ali 45. Escalabilidade, suporte 29 24/7. Continuou Abraão ainda A a nuvem falar da e disse: se porventura se acharem ali 40, mais uma vez assentiu, por causa dos 40 não o farei. 30 Disse Abraão: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, de novo assentiu, não o farei, se achar ali 30. 24 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 31 Tornou Abraão: eis que outra vez me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, respondeu-lhe: por causa dos 20 não a destruirei. 32 Disse ainda Abraão: ora, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se porventura se acharem ali 10, ainda assentiu o Senhor: por causa dos 10 não a destruirei. 33 E foi-se o Senhor, logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Gênesis 19 Uma circunflexo tarde chegada os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para os receber, prostrou-se com o rosto em terra. 2 E disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Responderam eles: não, antes na praça passaremos a noite. 3 Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram em sua casa, e ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães ázimos, e eles comeram. 4 Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. 5 Chamando a Ló, perguntaram-lhe: onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os cá fora a nós, para que os conheçamos. 6 Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si. 7 Lhe disse: meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. 8 Eis aqui, tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão, eu vou-las trarei para fora, e lhes fareis como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. 9 Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: esse indivíduo, como estrangeiro veio aqui habitar, e quer se arvorar em juiz. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, isto é, sobre Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. 10 Aqueles homens, porém, estendendo as mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa, e fecharam a porta. 11 E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. 12 Então disseram os homens a Ló: tens mais alguém aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens na cidade, tira-os para fora deste lugar. 13 Porque nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. 14 Tendo saído Ló, falou com seus genros, que haviam de casar com suas filhas, e disse-lhes: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade.
mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. 25 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 15 ao amanhecer os anjos apertavam com Ló, dizendo, tuas filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. 16 ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão a ele, a sua mulher, e as suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Assim o tiraram e o puseram fora da cidade. 17 Quando os tinham tirado para fora, disse um deles, escapa-te, salva tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície, escapa-te lá para o monte, para que não pereças. 18 Respondeu-lhe Ló, assim não, meu senhor. 19 Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e tens engrandecido a tua misericórdia que a mim me fizeste, salvando-me a vida, mas eu não posso escapar-me para o monte, não seja caso me apanhe antes este mal, e eu morra. 20 Eis ali perto aquela cidade, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu me escape para lá, porventura não é pequena, e viverá a minha alma. 21 Disse-lhe, quanto a isso também te hei atendido, para não subverter a cidade de que acabas de falar. 22 Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. 23 Tinha saído o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. 24 Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. 25 E subverteu aquelas cidades e toda a planície, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. 26 Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. 27 E Abraão levantou-se de madrugada, e foi ao lugar onde estivera em pé diante do Senhor. 28 Contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como a de uma fornalha. 29 Aconteceu que, destruindo Deus as cidades da planície, lembrou-se de Abraão, e tirou Ló do meio da destruição, ao subverter aquelas cidades em que Ló habitara. 30 E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e a caverna, ele e as suas duas filhas. 31 Então a primogênita disse à menor, nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. 32 Vem, demos a nosso pai vinho a beber, e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. 33 Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite, entrando a primogênita, deitou-se com seu pai, e não percebeu ele quando ela se deitou, nem Globocom Meridianos Nesti Telecom Tecnologia, segurança e inovação ao seu alcance. Na Nesti Telecom, entregamos soluções completas em TI. O que você espera de um mundo conectado? Você ainda está preso a planos caros e lentos. Com a Nesti Telecom, você tem internet 5G ultra rápida, ativação imediata e suporte de verdade. Intermediação de câmbio simplificada. Solicite, pague e receba com agilidade, sem burocracia. Sua empresa na nuvem com segurança, escalabilidade e suporte 24/7. A nuvem da Nesti é diferente. Viaje conectado com a Nesti. ESM com internet ilimitada em mais de 150 países. O que você espera de um mundo conectado? Nesti Cloud em que posso ajudar hoje?
Telecom. Você tem internet 5G ultra rápida, ativação imediata e suporte de verdade. Bíblia Sagrada. www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. Índice Antigo Testamento Gênesis, Êxodo. Neste cloud em que posso ajudar hoje. Bíblia Sagrada. www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. Índice Antigo Testamento Gênesis, Êxodo, Levítico, LV, Números, NM, Deuteronômio, PT, Josué, JS, Juízes, JN, UNSA. Bíblia Sagrada. www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. Índice Antigo Testamento Gênesis, Êxodo, Levítico, LV, Números, NM, Deuteronômio, PT, Josué, JS, Juízes, JN, Samuel, SM, 2 Samuel, 2 SM, Reis, FS, 2 Reis, 2 FS, Crônicas, CR, 2 Crônicas, 2 CR, Esdras, Neste cloud em que posso ajudar hoje. Bíblia Sagrada. www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. Índice Antigo Testamento Gênesis, Bíblia Neste Sagrada. cloud em que posso ajudar hoje. www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. Índice Antigo Testamento Gênesis, Êxodo, Levítico, LV, Números, NM, Deuteronômio, PT, Josué, JS, Juízes, JN, Samuel, SM, 2 Samuel, 2 SM, Reis, FS, 2 Reis, 2 FS, Crônicas, CR, 2 Crônicas, 2 CR, Esdras, Neemias, Ni. Item Arquiteturas escaláveis e seguras. Item Automatização e redução de custos. Item Backup, Disaster Recovery e alta disponibilidade. Pasta Consultoria Corporativa. Item Gestão de infraestrutura. Item Redes, Bíblia Sagrada. www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. Índice Antigo Testamento Gênesis, Êxodo, Levítico, LV, Números, NM, Deuteronômio, PT, Josué, JS, Juízes, JN, Samuel, SM, 2 Samuel, 2 SM, Reis, FS, 2 Reis. O que você espera de um mundo conectado? Você ainda está preso a planos caros e lentos. Com a Nesti Telecom. Bíblia Sagrada. www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. Índice Antigo Testamento Gênesis, Êxodo, Levítico, LV, Números, NM, Deuteronômio, PT, Josué, JS, Juízes, JN, Samuel, SM, 2 Samuel, 2 SM, Reis, FS, 2 Reis, 2 FS, Crônicas, CR, 2 Crônicas, 2 CR, Esdras, Neemias, Ni, Esther, Jó, Salmos, SL, Provérbios, PV, Eclesiastes, Cântico, CT, Isaías, Jeremias, JR, Lamentações, LM, Ezequiel, Daniel, BN, Oséias, Joel, JL, Amós, Obadias, Jonas, JN, Miqueias, e modernização de ambientes. Abacuque, HC, Item Sofonias, Arquiteturas SF, escaláveis Ageu, e seguras. Zacarias, Nesse, Malaquias, Item Automatização e redução de custos. Item Backup, Disaster Recovery e alta Bíblia Sagrada. disponibilidade.
Novo Testamento, Pasta Mateus, Consultoria MD, Int Marcos, MC, Corporativa. Lucas, LC, Item João, Gestão de Atos, Infraestrutura. Romanos, FM, Item Coríntios, Redes, 2 Servidores, Coríntios, 2 Virtualização e Gálatas, GL, Conectividade. Efésios, Item Projetos Filipenses, FP, personalizados para Colossenses, qualquer porte CL, de 1 empresa. Tessalonicenses, 1 TS, Satélite 2 Telecom e Tessalonicenses, Conectividade 2 TS, Inteligente. 1 Timóteo, 1 TM, Item 2 Links Timóteo, 2 dedicados. TM, Tito, TT, Item Filemon, Soluções FM, corporativas de Hebreus, HB, comunicação. Tiago, TG, 1 Item Pedro, Projetos de 1 Pi, 2 expansão e Pedro, 2 otimização Pi, de 1 rede. João, 1 Jo, 2 João, Detetive 2 Jo, Investigação 3 João, Particular e 3 Agência Jo, de Judas, Informação JB, Internacional. Apocalipse, A. Item 3 Análise Digital, Rastreamento e Inteligência. www.livroemopedico.com.br Bíblia Sagrada. Gênesis 1:1. Globo Meridianos Nesti Telecom, tecnologia, segurança e inovação ao seu alcance. Na Nesti Telecom, entregamos soluções completas em telecomunicações e cibersegurança para empresas que precisam de performance, confiabilidade e proteção real no mundo digital. Cadeado fechado, cibersegurança avançada. Item monitoramento 24/7. Item resposta a incidentes. Item hardening, firewalls, WAF, VPNs Zero Trust. Item proteção contra ransomware e vazamentos. Item auditorias e testes de segurança, Pentest. Nuvem serviços em nuvem, AWS e Azure. Item migração e modernização de ambiente.
sem burocracia. Sua empresa na nuvem com segurança, escalabilidade. Globo com Meridianos Neste Telecom Tec. JC, 1 Samuel, 1 SM, 2 Samuel, 2 SM, 1 Reis, 1 FS, 2 Reis, 2 FS, 1 Crônicas, 1 CR, 2 Crônicas, 2 CR, Esdras, Ed, Neemias, Li, Esther, H, J, Salmos, SL, Provérbios, PV, Eclesiastes, Cântico, CT, IJR, Lamentações, LM, Ezequiel, Daniel, BN, Onéias, Os, Joel, JL, Amos, Obadias, Jonas, JN, Miqueias, MQ, Naum, Abacuque, HC, Sofonias, SF, Ageus, DC, Malaquias, ML, 2 www.livroesotérico.com.br. Bíblia Sagrada. Novo Testamento Mateus, MT, Marcos, MC, Lucas, LC, João, Atos, H, Romanos, FM, 1 Coríntios, 1 Co, 2 Coríntios, 2 Co, Gálatas, GL, Efésios. 3 www.livroesotérico.com.br. Bíblia Sagrada. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. 2 A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. 3 Disse Deus, haja luz, e houve luz. 4 Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. 5 E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. 6 E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. 7 Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. 8 Chamou Deus ao firmamento céu, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. 9 E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. 10 Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. 11 E disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que tenha em si a sua semente, sobre a terra. E assim foi. 12 A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que tinha em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. 13 E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. 14 E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, seja eles para sinais e para estações, e para dias e anos. 15 E sirvam de luminares no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim foi. 16 Deus, pois, fez os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. 17 E Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, 18 para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. 19 E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. 20 E disse Deus, produza as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. 21 Criou, pois, Deus os monstros marinhos, e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda ave que voa, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. 22 Então Deus os abençoou, dizendo, e cai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. 23 E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. 4 www.livroesotérico.com.br. Bíblia Sagrada. 24 E disse Deus, produza a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis, e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi. 25 Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies.
E viu Deus que isso era bom. 26 E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. 27 Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28 Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. 29 Disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, servos-ão para mantimento. 30 E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. 31 E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Gênesis 2, 1 Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. 2 Ora, havendo Deus completado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. 3 Abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. 8 Então plantou o Senhor Deus um jardim, da banda do oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. 9 E o Senhor Deus fez brotar da terra toda qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 5 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 10 E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. 11 O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. 12 E o ouro dessa terra é bom, ali há o belo, e a pedra de berilo. 13 O nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. 14 O nome do terceiro rio é Tigre, este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. 15 Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. 16 Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente. 17 Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, será-se-mais o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. 19 Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhes chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. 20 Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. 21 Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe, então, uma das costelas, e fechou a carne em seu lugar. 22 E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. 23 Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. 24 Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. 25 E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 3, 1 Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. 2 Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. 3 Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. 4 Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. 5 Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. 6 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 6 Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. 7 Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que comeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais.
8 ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. 9 Mas chamou o Senhor Deus ao homem, e perguntou-lhe, onde estás? 10 Respondeu-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e escondi-me. 11 Deus perguntou e mostrou que estavas nu. Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? 12 Ao que respondeu o homem, a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore, e eu comi. 13 Perguntou o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente enganou-me, e eu comi. 14 Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos, e dentre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. 15 Poder inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. 16 E a mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, engordarás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. 17 E ao homem disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. 18 Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. 19 Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. 20 Chamou Adão à sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. 21 E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. 22 Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. 23 O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, de que fora tomado. 24 E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins, e uma espada flamejante que se movia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 4 Conheceu Adão a Eva, sua mulher, ela concebeu tendo dado à luz a Caim, disse, alcancei do Senhor um varão. 7 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 2 Tornou a dar à luz a um filho a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. 3 Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4 Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. 5 Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. 6 Então o Senhor perguntou a Caim, por que te iraste? E por que está descaído o teu semblante? 7 Porventura se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. 8 Falou Caim com o seu irmão Abel. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel, e o matou. 9 Perguntou, pois, o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele, não sei, sou eu o guarda do meu irmão. 10 E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. 11 Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue de teu irmão. 12 Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. 13 Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha punição do que a que eu possa suportar. 14 Eis que hoje me lanças da face da terra, também da tua presença ficarei escondido, serei fugitivo e vagabundo na terra, e qualquer que me encontrar matar-me-á. 15 O Senhor, porém, lhe disse, portanto quem matar a Caim, 7 vezes sobre ele cairá a vingança. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. 16 Então saiu Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. 17 Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu, e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, e lhe deu o nome do filho, Enoque. 18 A Enoque nasceu Idade, e Idade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. 19 Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila. 20 Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado.
21 O nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. 8 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 22 A Vila também nasceu um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naama. 23 Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouvi a minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir, e um mancebo por me pisar. 24 Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. 25 Tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. 26 A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo, que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis 5:1 Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. 2 Homem e mulher os criou, e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. 3 Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. 4 E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. 5 Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e morreu. 6 Sete viveu 105 anos, e gerou a Enos. 7 viveu 7, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. 8 Todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. 9 Enos viveu 90 anos, e gerou a Quenã. 10 viveu Enos, depois que gerou a Quenã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. 11 Todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. 12 Quenã viveu 70 anos, e gerou a Maalalel. 13 viveu Quenã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. 14 Todos os dias de Quenã foram 910 anos, e morreu. 15 Maalalel viveu 65 anos, e gerou a Jared. 16 viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. 17 Todos os dias de Maalalel foram 895 anos, e morreu. 18 Jared viveu 162 anos, e gerou a Enoque. 19 viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. 20 Todos os dias de Jared foram 962 anos, e morreu. 21 Enoque viveu 65 anos, e gerou a Matusalém. 9 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 22 Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. 23 Todos os dias de Enoque foram 365 anos. 24 Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. 25 Matusalém viveu 187 anos, e gerou a Lameque. 26 viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. 27 Todos os dias de Matusalém foram 969 anos, e morreu. 28 Lameque viveu 182 anos, e gerou um filho. 29 A quem chamou Noé, dizendo, Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, os quais provêm da terra que o Senhor amaldiçoou. 30 Viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. 31 Todos os dias de Lameque foram 777 anos, e morreu. 32 E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Gênesis 6:1 Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, 2 viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. 3 Então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. 4 Naqueles dias estavam os nefilins da terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. 5 Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente.
6 Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. 7 E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. 8 Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. 9 Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. 10 Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. 11 A terra, porém, estava corrompida diante de Deus, e cheia de violência. 12 Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. 13 Então disse Deus a Noé: O fim de toda carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os destruirei juntamente com a terra. 10 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 14 Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos da arca, e a revestirás de betume por dentro e por fora. 15 Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. 16 Farás da arca uma janela e lhe darás um côvado de altura, e a porta da arca porás no seu lado. Farás com andares, baixo, segundo e terceiro. 17 Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir, de debaixo do céu, toda a carne em que há espírito de vida, tudo o que há na terra expirará. 18 Mas contigo estabelecerei o meu pacto, entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. 19 De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. 20 Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. 21 Leva contigo de tudo o que se come, e ajunta-o para ti, e te será para alimento, a ti e a eles. 22 Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 7:1 Depois disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. 2 De todos os animais limpos levarás contigo 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. 3 Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. 4 Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. 5 E Noé fez segundo tudo o que o Senhor lhe ordenara. 6 Tinha Noé 600 anos de idade, quando o dilúvio veio sobre a terra. 7 Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. 8 Dos animais limpos e dos que não são limpos, das aves, e de todo réptil sobre a terra. 9 Entraram 2 a 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. 10 Passados os 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. 11 No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. 12 E caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. 13 Nesse mesmo dia entrou Noé na arca, e juntamente com ele seus filhos Sem, Cã e Jafé, como também sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. 11 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 14 E com eles todo animal segundo a sua espécie, todo o gado segundo a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie e toda ave segundo a sua espécie, pássaros de toda apareceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. 19 As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 20 15 Côvados acima deles prevaleceram as águas, e assim foram cobertos. 21 Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como gado, animais selvagens, todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. 22 Tudo o que tinha fôlego do espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia na terra seca, morreu. 23 Assim foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto o homem como o gado, o réptil, e as aves do céu, todos foram exterminados da terra. Ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. 24 E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias.
Gênesis 8:1 Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todo o gado, que estavam com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. 2 Cerraram-se as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva do céu se deteve. 3 As águas se foram retirando de sobre a terra, no fim de 150 dias começaram a minguar. 4 No 7º mês, no dia 17 do mês, repousou a arca sobre os montes de Ararat. 5 E as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. 6 Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que havia feito na arca. 7 Soltou um corvo que, saindo, ia e voltava até que as águas se secaram de sobre a terra. 8 Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. 9 Mas a pomba não achou onde pousar a planta do pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra, e Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. 10 Esperou ainda outros 7 dias, e tornou a soltar a pomba fora da arca. 12 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 11 A circunflexo tardinha a pomba voltou para ele, e eis no seu bico uma folha verde de oliveira. Assim soube Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. 12 Então esperou ainda outros 7 dias, e soltou a pomba, e esta não tornou mais a ele. 13 No ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. 14 No segundo mês, aos 27 frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. 18 Então saiu Noé, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. 19 Todo animal, todo réptil e toda ave, tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, saiu da arca. 20 Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. 21 Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. 22 Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 9 Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. 2 Terão medo e pavor de vós todo animal da terra, toda ave do céu, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. 3 Tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento, bem como a erva verde, tudo vos tenho dado. 4 A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. 5 Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, de todo animal o requererei, como também do homem, sim, da mão do irmão de cada requererei a vida do homem. 6 Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. 7 Mas vós frutificai, e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. 8 Disse também Deus a Noé, e a seus filhos com ele. 13 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 9 Eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós, 10 E com todo ser vivente que convosco está, com as aves, com o gado e com todo animal da terra, com todos os que saíram da arca, sim, com todo animal da terra. 11 Sim, estabeleço o meu pacto convosco, não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio, para destruir a terra. 12 E disse Deus: Este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós e todo ser vivente que está convosco, por gerações perpétuas. 13 O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. 14 E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens, 15 Então me lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós e todo ser vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. 16 O arco estará nas nuvens, e olharei para ele a fim de me lembrar do pacto perpétuo entre Deus e todo ser vivente de toda a carne que está sobre a terra. 17 Disse Deus a Noé ainda: Esse é o sinal do pacto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. 18 Ora, os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé, e Cã é o pai de Canaã. 19 Estes 3 foram os filhos de Noé, e destes foi povoada toda a terra.
20 começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. 21 bebeu do vinho, e embriagou-se, e achava-se nu dentro da sua tenda. 22 E Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, e o contou a seus 2 irmãos que estavam fora. 23 Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre os seus ombros, e andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. 24 Despertado que foi Noé do seu vinho, soube o que seu filho mais moço lhe fizera. 25 E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. 26 Disse mais, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. 27 Alargue Deus a Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. 28 Viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. 29 E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Gênesis 10 Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. 2 Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. 14 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 3 Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. 4 Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. 5 Por estes foram repartidas as ilhas das nações das suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. 6 Os filhos de Cão, Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. 7 Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabtá, Raama e Sabtecá. E os filhos de Raama são Seba e Dedã. 8 Cuxi também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. 9 Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. 10 O princípio do seu reino foi Babel, Edeque, Acade e Calné, na terra de Sinar. 11 Desta mesma terra saiu ele para a Assíria e edificou Nínive, Rehobote e Ir, Calá. 12 E Rezem entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. 13 Mizraim gerou a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, 14 Patruzim, Casluim, donde saíram os filisteus, e Caftorim. 15 Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e Et, 16 E ao Jebuseu, o Amorreu, o Girgaseu, 17 O Eveu, o Arqueu, o Sineudeu, o Nemadeu e o Amateu. Depois se espalharam as famílias dos cananeus. 19 Foi o termo dos cananeus desde Sidom, em direção a Gerar, até Gaza, e daí em direção a Sodoma, Gomorra, Adma e Zeboim, até Lada. 20 São esses os filhos de Cão segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. 21 A Sem, que foi o pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé, a ele também nasceram filhos. 22 Os filhos de Sem foram, Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arão. 23 Os filhos de Arão, Uz, Ur, Geter e Mas. 24 Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. 25 A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque nos seus dias foi dividida a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. 26 Joctã gerou a Almodá, Selefe, Anarmavé, Gedá. 27 Adorão, Uzal, Dicla. 28 Obal, Abimael, Seba. 29 Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. 30 E foi a sua habitação desde Messa até Sefar, montanha do Oriente. 31 Esses são os filhos de Sem segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, segundo as suas nações. 32 Essas são as famílias dos filhos de Noé segundo as suas gerações, em suas nações, e delas foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. Gênesis 11 Unhora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. 15 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 2 E deslocando-se os homens para o Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e ali habitaram. 3 Disseram uns aos outros, eia pois, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. 4 Disseram mais, eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. 5 Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. 6 E disse, eis que o povo é um e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer, agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer.
7. Desçamos, e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a língua do outro. 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. 10. Estas são as gerações de Sem. Tinha ele 100 anos, quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. 11. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. 12. Arfaxade viveu 35 anos, e gerou a Selá. 13. Viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. 14. Selá viveu 30 anos, e gerou a Eber. 15. Viveu Selá, depois que gerou a Eber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. 16. Eber viveu 34 anos, e gerou a Peleg. 17. Viveu Eber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. 18. Peleg viveu 30 anos, e gerou a Reu. 19. Viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. 20. Reu viveu 32 anos, e gerou a Serug. 21. Viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos, e gerou filhos e filhas. 22. Serug viveu 30 anos, e gerou a Naor. 23. Viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. 24. Naor viveu 29 anos, e gerou a Tera. 16. www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 25. Viveu Naor, depois que gerou a Tera, 119 anos, e gerou filhos e filhas. 26. Tera viveu 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. 27. Estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. 28. Arã morreu antes de seu pai Tera, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. 29. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher do Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. 30. Sarai era estéril, não tinha filhos. 31. Tomou Tera a Abrão seu filho, e a Ló filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã, e vieram até Arã, e ali habitaram. 32. Foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Gênesis 12. 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. 2. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu, sê uma bênção. 3. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. 4. Partiu, pois Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. 5. Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhes acresceram em Arã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. 6. Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. 7. Apareceu, porém, o Senhor a Abrão, e disse: trema tua semente darei esta terra. Abrão, pois, edificou ali um altar ao Senhor. 8. Então passou dali para o monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. 9. Depois continuou Abrão o seu caminho, seguindo ainda para o sul. 10. Ora, havia fome naquela terra. Abrão, pois, desceu ao Egito, para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. 11. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. 12. E acontecerá que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é mulher dele. E me matarão a mim, mas a ti te guardarão em vida. 13. Dize: peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma em atenção a ti. 17. www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 14. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. 15. Até os príncipes de Faraó a viram e gabaram adiante dele, e foi levada a mulher para a casa de Faraó. 16. E ele tratou bem a Abrão por causa dela, e este veio a ter ovelhas, bois e jumentos, servos e servas, jumentas e camelos.
17 feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. 18 Então chamou Faraó a Abrão, e disse, que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? 19 Porque disseste, e minha irmã, de maneira que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. 20 E Faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais o despediram a ele, e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Gênesis 13, 1 Subiu, pois, Abrão do Egito para o Negebe, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Ló acompanhava. 2 Abrão era muito rico em gado, em prata. 3 As suas jornadas subiu do Negebe para Betel, até o lugar onde outrora estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. 4 Até o lugar do altar, que dantes ali fizera, e ali invocou Abrão o nome do Senhor. 5 E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. 6 Ora, a terra não podia sustentá-los, para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. 7 Pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão, e os pastores do gado de Ló, e nesse tempo os cananeus e os perizeus habitavam na terra. 8 Disse, pois, Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. 9 Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. 10 Então Ló levantou os olhos, e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. 11 E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu para o oriente, assim se apartaram um do outro. 12 Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. 13 Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. 14 E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o oriente. 18 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 15 Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e à tua descendência, para sempre. 16 E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. 17 Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a ti. 18 Então mudou Abrão as suas tendas, e foi habitar junto dos carvalhos de Manre, em Hebron, e ali edificou um altar ao Senhor. Gênesis 14, 1 Aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elanar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, 2 Que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, esta é Zoar. 3 Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 4 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. 5 Por isso, ao 14º ano veio Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, aos Zuzins em Ão, aos Emins em Sameque de Ataim, 6 E aos Odeus no seu monte Seir, até o Parã, que está junto ao deserto. 7 Depois voltaram e vieram a em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também dos Amorreus, que habitavam em Anamon Tamar. 8 Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. 9 Contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elanar. 4 Reis contra 5. 10 Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. 11 Tomaram, então, todos os bens de Sodoma e de Gomorra com todo o seu mantimento, e se foram. 12 Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. 13 Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ora, este habitava junto dos carvalhos de Manre, o Amorreu, irmão de Escol e de Aner, estes eram aliados de Abrão. 14 Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, levou os seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis até Dan.
15 dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até o mar, que fica à esquerda de Damasco. 16 Assim tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. 19 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 17 Depois que Abrão voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Saré, que é o vale do rei. 18 Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. 19 E abençoou a Abrão, dizendo, Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. 20 E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. 21 Então o rei de Sodoma disse a Abrão, dá-me a minhas pessoas, e os bens toma-os para ti. 22 Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma, levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. 23 Jurando que não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. 24 Salvo tão somente o que os mancebos comeram, e a parte que toca aos homens maner, escolhe mangue, que foram comigo, que estes tomem a sua parte. Gênesis 15 Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo, não teu, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. 2 Então disse Abrão, ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer. 3 Disse mais Abrão, a mim não me tens dado filhos, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. 4 Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. 5 Então o levou para fora, e disse, olha agora para o céu, e conta as estrelas, se as podes contar, e acrescentou-lhe, assim será a tua descendência. 6 E creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. 7 Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra em herança. 8 Ao que lhe perguntou Abrão, ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? 9 Respondeu-lhe, toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. 10 Ele, pois, lhe trouxe todos estes animais, partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. 11 E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. 12 Ora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. 13 Então disse o Senhor a Abrão, sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. 20 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 14 Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. 15 Tu, porém, irás em paz para teus pais, em boa velhice serás sepultado. 16 A quarta geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. 17 Quando o sol já estava posto, e era escuro, eis um fogo fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre aquelas metades. 18 Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abrão, dizendo, a circunflexo tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. 19 E o Queneu, o Querineu, o Cadmoneu, 20 O Eteu, o Perineu, os Refaíns, 21 O Amorreu, o Cananeu, o Girganeu e o Jebuneu. Gênesis 16 Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva egípcia, que se chamava Agar. 2 Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. 3 Assim Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão seu marido, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. 4 E ele conheceu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. 5 Então disse Sarai a Abrão, sobre ti seja a afronta que me é dirigida a mim, pus a minha serva em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. 6 Ao que disse Abrão a Sarai, eis que tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe como bem te parecer. E Sarai maltratou-a, e ela fugiu de sua face.
17 Então o anjo do Senhor, achando-a junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, 8 perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, donde vieste, e para onde vais? Respondeu ela: Da presença de Sarai, minha senhora, vou fugindo. 9 Disse-lhe o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo das suas mãos. 10 Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada, por numerosa que será. 11 Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e terás um filho, a quem chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. 12 Ele será como um jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. 21 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 13 E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, El-Roi, pois disse: Não tenho eu também olhado neste lugar para aquele que me vê? 14 Pelo que se chamou aquele poço Bilai-Roi, ele está entre Cádiz e Bered. 15 E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão pôs o nome de Ismael no seu filho que tivera de Agar. 16 Ora, tinha Abrão 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael. Gênesis 17, Quando Abrão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença, e sê perfeito. 2 E firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. 3 Ao que Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus falou-lhe, dizendo: 4 Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. 5 Não mais serás chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. 6 Far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. 7 Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência depois de ti em suas gerações, como pacto perpétuo, para te ser por Deus a ti e a tua descendência depois de ti. 8 Dar-te-ei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. 9 Disse mais Deus a Abraão: Ora, quanto a ti, guardarás o meu pacto, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. 10 Este é o meu pacto, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo varão dentre vos dar para aquele que me ouve circuncidar-vos-eis a carne do prepúcio, e isto será por sinal de pacto entre mim e vós. 12 A circunflexuidade de 8 dias, todo varão dentre vós será circuncidado, por todas as vossas gerações, tanto o nascido em casa como o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua linhagem. 13 Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, assim estará o meu pacto na vossa carne como pacto perpétuo. 14 Mas o incircunciso, que não se circuncidar na carne do prepúcio, essa alma será extirpada do seu povo, violou o meu pacto. 15 Disse Deus a Abraão: Quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, porém Sara será o seu nome. 16 Abençoá-la-ei, e também dela te darei um filho. Sim, abençoá-la-ei, e ela será mãe de nações, reis de povos sairão dela. 17 Ao que se prostrou Abraão com o rosto em terra, e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho. Dará à luz Sara, que tem 90 anos. 18 Depois disse Abraão a Deus: Oxalá que viva Ismael diante de ti. 22 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 19 E Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamarás Isaque. Com ele estabelecerei o meu pacto como pacto perpétuo para a sua descendência depois dele. 20 E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e multiplicá-lo-ei grandissimamente. 12 Príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. 21 O meu pacto, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara te dará à luz neste tempo determinado, no ano vindouro. 22 Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. 23 Logo tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos da sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo varão entre os da casa de Abraão, e lhes circuncidou a carne do prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. 24 Abraão tinha 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. 25 E Ismael, seu filho, tinha 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. 26 No mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael.
27 de todos os homens da sua casa, assim os nascidos em casa, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Gênesis 18, 1. Depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhos de Manre, estando ele sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. 2. Levantando Abraão os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro, e prostrou-se em terra. 3. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. 4. Eia, traga-se um pouco d'água, e lavai os pés e recostai-vos debaixo da árvore. 5. E trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, e depois passareis adiante. Porquanto por isso chegastes a ti o vosso servo. Responderam-lhe: Faze assim como disseste. 6. Abraão, pois, apressou-se em ir ter com Sara na tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. 7. Em seguida correu ao gado, apanhou um bezerro tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. 8. Então tomou queijo fresco, e leite, e o bezerro que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles debaixo da árvore, enquanto comiam. 9. Perguntaram-lhe eles: Onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: Está ali na tenda. 10. E um deles lhe disse: Certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara tua mulher terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda, que estava atrás dele. 23. www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 11 horas, Abraão e Sara eram já velhos, e avançados em idade, e a Sara havia cessado o incômodo das mulheres. 12. Sara então riu-se consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. 13. Perguntou o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: É verdade que eu, que sou velha, darei à luz um filho? 14. Porventura, alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho. 15. Então Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto ela teve medo. Ao que ele respondeu: Não é assim, porque te riste. 16. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. 17. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço. 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra. 19. Porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. 20. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. 21. Descerei agora, e verei se em tudo tem praticado segundo o seu clamor, que a mim tem chegado, e se não, sabê-lo-ei. 22. Então os homens, virando os seus rostos dali, foram-se em direção a Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. 23. E chegando-se Abraão, disse: Destruirás também o justo com o ímpio. 24. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão. 25. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Esteja isto longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra. 26. Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. 27. Tornou-lhe Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. 26. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5. Respondeu ele: Não a destruirei, se eu achar ali 45. 29. Continuou Abraão ainda a falar-lhe, e disse: Se porventura se acharem ali 40, mais uma vez assentiu: Por causa dos 40 não o farei. 30. Disse Abraão: Ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, de novo assentiu: Não o farei, se achar ali 30. 24. www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 31. Tornou Abraão: Eis que outra vez me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20. Respondeu-lhe: Por causa dos 20 não a destruirei. 32. Disse ainda Abraão: Ora, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se porventura se acharem ali 10, ainda assentiu o Senhor:
por causa dos 10 não a destruirei. 33 E foi-se o Senhor, logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Gênesis 19 Uma circunflexo tarde chegada os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para os receber, prostrou-se com o rosto em terra, 2 E disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés, de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Responderam eles, não, antes da praça passaremos a noite. 3 Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram em sua casa, e ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães ázimos, e eles comeram. 4 Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. 5 Chamando a Ló, perguntaram-lhe, onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os cá fora a nós, para que os conheçamos. 6 Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si. 7 E disse, meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. 8 Eis aqui, tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão, eu vou-las trarei para fora, e lhes fareis como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. 9 Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, esse indivíduo, como estrangeiro veio aqui habitar, e quer se arvorar em juiz. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, isto é, sobre Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. 10 Aqueles homens, porém, estendendo as mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa, e fecharam a porta. 11 E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. 12 Então disseram os homens a Ló, tens mais alguém aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens da cidade, tira-os para fora deste lugar. 13 Porque nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. 14 Tendo saído Ló, falou com seus genros, que haviam de casar com suas filhas, e disse-lhes, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. 25 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 15 E ao amanhecer os anjos apertavam com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. 16 Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão a ele, a sua mulher, e as suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Assim o tiraram e o puseram fora da cidade. 17 Quando os tinham tirado para fora, disse um deles, escapa-te, salva tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície, escapa-te lá para o monte, para que não pereças. 18 Respondeu-lhe Ló, assim não, meu senhor. 19 Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e tens engrandecido a tua misericórdia que a mim me fizeste, salvando-me a vida, mas eu não posso escapar-me para o monte, não seja caso me apanhe antes deste mal, e eu morra. 20 Eis ali perto aquela cidade, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu me escape para lá, porventura não é pequena. E viverá a minha alma. 21 Disse-lhe, quanto a isso também te hei atendido, para não subverter a cidade de que acabas de falar. 22 Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. 23 Tinha saído o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. 24 Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. 25 E subverteu aquelas cidades e toda a planície, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. 26 Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. 27 E Abraão levantou-se de madrugada, e foi ao lugar onde estivera em pé diante do Senhor. 28 Contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como a de uma fornalha. 29 Aconteceu que, destruindo Deus as cidades da planície, lembrou-se de Abraão, e tirou Ló do meio da destruição, ao subverter aquelas cidades em que Ló habitara. 30 E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas.
31 Então a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. 32 Vem, demos a nosso pai vinho a beber, e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. 33 Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite, entrando a primogênita, deitou-se com seu pai, e não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. 26 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 34 No dia seguinte disse a primogênita menor: Eis que eu ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe vinho a beber também esta noite, e então, entrando tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. 35 Tornaram, pois, a dar a seu pai vinho a beber também naquela noite, levantando-se a menor, deitou-se com ele, e não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. 36 Assim as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. 37 A primogênita deu à luz a um filho, e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. 38 A menor também deu à luz um filho, e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Gênesis 21 Partiu Abraão dali para a terra do Negeb, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gedar. 2 E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gedar, e tomou a Sara. 3 Deus, porém, veio a Abimeleque, em sonhos, de noite, e disse-lhe: Eis que estás para morrer por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. 4 Ora, Abimeleque ainda não se havia chegado a ela. Perguntou, pois, Senhor, matarás porventura também uma nação justa? 5 Não me disse ele mesmo, é minha irmã, e ela mesma me disse, ele é meu irmão, na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos fiz isto. 6 Ao que Deus lhe respondeu em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. 7 Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. 8 Levantou-se Abimeleque de manhã cedo chamando a todos os seus servos, falou-lhes aos ouvidos todas estas palavras, e os homens temeram muito. 9 Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe perguntou: Que é que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim ou sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste o que não se deve fazer. 10 Perguntou mais Abimeleque a Abraão: Com que intenção fizeste isto? 11 Respondeu Abraão: Porque pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, matar-me-ão por causa da minha mulher. 12 Além disso ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, ainda que não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. 13 Quando Deus me fez sair diante da casa de meu pai, eu lhe disse a ela: Esta é a graça que me farás. Em todo lugar aonde formos, dize de mim, ele é meu irmão. 27 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 14 Então tomou Abimeleque ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu Sara, sua mulher. 15 E disse-lhe Abimeleque: Eis que a minha terra está diante de ti, habita onde bem te parecer. 16 E a Sara disse: Eis que tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata, isso te seja por véu dos olhos a todos os que estão contigo, e perante todos estás reabilitada. 17 Orou Abraão a Deus, e Deus sarou Abimeleque, e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. 18 Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis 21 O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. 2 Sara concebeu, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, de que Deus lhe falara. 3 Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. 4 E Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe ordenara. 5 Ora, Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. 6 Pelo que disse Sara, Deus preparou riso para mim, todo aquele que o ouvir, se rirá comigo. 7 E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara havia de amamentar filhos? No entanto lhe deu um filho na sua velhice. 8 Cresceu o menino, e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. 9 Ora, Sara viu brincando o filho de Agar a egípcia, que esta dera à luz a Abraão. 10 Pelo que disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho,
Pode que o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. 11 Pareceu isto bem duro aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. 12 Deus, porém, disse a Abraão: não pareça isso duro aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, pode que em Isaque será chamada a tua descendência. 13 Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto ele é da tua linhagem. 14 Então se levantou Abraão de manhã cedo tomando pão e um odre de água, os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela, também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. 15 E consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos, 16 E foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. Assim sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. 28 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 17 Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. 18 Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. 19 E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre e deu de beber ao menino. 20 Deus estava com o menino, que cresceu morando no deserto, tornou-se flecheiro. 21 Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. 22 Naquele mesmo tempo Abimeleque, com Ficol, o chefe do seu exército, falou a Abraão, dizendo, Deus é contigo em que fazes. 23 Agora pois, jura-me aqui por Deus que não te haverás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho do meu filho, mas segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim, e à terra onde peregrinaste. 24 Respondeu Abraão, eu jurarei. 25 Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque, por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. 26 Respondeu-lhe Abimeleque, não sei quem fez isso, nem tu me fizeste saber, nem tampouco ouvi eu falar nisso, senão hoje. 27 Tomou, pois, Abraão ovelhas e bois, e os deu a Abimeleque, assim fizera entre si um pacto. 28 Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. 29 E perguntou Abimeleque a Abraão, que significa estas 7 cordeiras que puseste à parte? 30 Respondeu Abraão, estas 7 cordeiras receberás da minha mão para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. 31 Pelo que chamou aquele lugar Berseba, porque ali os dois juraram. 32 Assim fizeram uma pacto em Berseba. Depois se levantaram Abimeleque e Ficol, o chefe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. 33 Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. 34 E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Gênesis 22 Sucedeu, depois destas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe, Abraão. E este respondeu, eis-me aqui. 2 Prosseguiu Deus, toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. 3 Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. 29 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 4 Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos, e viu o lugar de longe. 5 E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá, depois de adorarmos, voltaremos a vós. 6 Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho, tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. 7 Então disse Isaque a Abraão, seu pai, meu pai. Respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? 8 Respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. 9 Havendo eles chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem, o amarrou, a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. 10 Estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar a seu filho. 11 Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. 12 Então disse o anjo,
Não estendas a mão sobre o mancebo, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. 13 Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si carneiro embaraçado pelos chifres do mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. 14 Pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová Jiré, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. 15 Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu, 16 E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste teu filho, o teu único filho, 17 Que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. 18 E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. 19 Então voltou Abraão aos seus moços levantando-se, foram juntos a Beerseba, e Abraão habitou em Beerseba. 20 Depois destas coisas anunciaram a Abraão, dizendo, eis que também Milca tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. 21 O seu primogênito, e Bus seu irmão, e Quemuel, pai de Arão. 22 E Quened, Avo, Pildas, Gidlaf e Betuel. 23 E Betuel gerou a Rebeca. Esses 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. 24 E a sua concubina, que se chamava Reumá, também deu à luz a Teba, Gaão, Taás e Maacá. Gênesis 23, 30 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. Os anos da vida de Sara foram 127. 2 E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentá-la e chorar por ela. 3 Depois se levantou Abraão de diante do seu morto, e falou aos filhos de Et, dizendo, 4 Estrangeiro e peregrino sou eu entre vós, dai-me o direito de lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte o meu morto, removendo-o de diante da minha face. 5 Responderam-lhe os filhos de Et, 6 Ouve-nos, Senhor, príncipe de Deus és tu entre nós, enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas, nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrares o teu morto. 7 Então se levantou Abraão inclinando-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. 8 Falou-lhes, dizendo, se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante de minha face, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar. 9 Para que ele me dê a cova de Macpela, que possui no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. 10 Ora, Efron estava sentado no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron, o Eteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, isto é, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo, 11 Não, meu senhor, ouve-me. O campo te dou, também te dou a cova que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta o teu morto. 12 Então Abraão se inclinou diante do povo da terra. 13 E falou a Efron, aos ouvidos do povo da terra, dizendo, se te agrada, peço-te que me ouças. Darei o preço do campo, toma-o de mim, e sepultarei ali o meu morto. 14 Respondeu Efron a Abraão, 15 Meu senhor, ouve-me. Um terreno do valor de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta, pois, o teu morto. 16 E Abraão ouviu a Efron, e pesou-lhe a prata de que este tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. 17 Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que havia nele, por todos os seus limites ao redor, se confirmaram 18 a Abraão em possessão na presença dos filhos de Et, isto é, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. 19 Depois sepultou Abraão a Sara sua mulher na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. 20 Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em possessão de sepultura. 31 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. Gênesis 24 Ora, Abraão era já velho e de idade avançada, e em tudo o Senhor o havia abençoado. 2 E disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía, põe a tua mão debaixo da minha coxa. 3 Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. 4 Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque.
5 Perguntou-lhe o servo: se porventura a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei, então, tornar teu filho à terra donde saíste. 6 Respondeu-lhe Abraão: guarda-te de fazeres tornar para lá meu filho. 7 O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo: a circunflexo tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante de si, para que tomes de lá mulher para meu filho. 8 Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não farás meu filho tornar para lá. 9 Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. 10 Tomou, pois, o servo 10 dos camelos do seu senhor, porquanto todos os bens de seu senhor estavam em sua mão, partindo, foi para a Mesopotâmia, a cidade de Naor. 11 Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, a hora em que as mulheres saíam a tirar água. 12 E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de benevolência para com o meu senhor Abraão. 13 Eis que eu estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens desta cidade vêm saindo para tirar água. 14 Faze, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba, e ela responder: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim conhecerei que usaste de benevolência para com o meu senhor. 15 Antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o ombro. 16 A donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. 17 Então o servo correu-lhe ao encontro, e disse: deixa-me beber, peço-te, um pouco de água do teu cântaro. 18 Respondeu ela: bebe, meu senhor. Então com presteza abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. 32 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 19 E quando acabou de lhe dar de beber, disse: te darei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. 20 Também com presteza despejou o seu cântaro no bebedouro correndo outra vez ao poço, tirou água para todos os camelos dele. 21 E o homem a contemplava atentamente, em silêncio, para saber se o Senhor havia tornado próspera a sua jornada, ou não. 22 Depois que os camelos acabaram de beber, tomou o homem um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. 23 E perguntou: de quem és filha? Dízimo, peço-te, há lugar em casa de teu pai para nós pousarmos. 24 Ela lhe respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. 25 Disse-lhe mais: temos palha e forragem bastante, e lugar para pousar. 26 Então inclinou-se o homem e adorou ao Senhor. 27 E disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou do meu senhor a sua benevolência e a sua verdade. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. 28 A donzela correu, e relatou estas coisas aos da casa de sua mãe. 29 Ora, Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão, o qual saiu correndo ao encontro daquele homem até a fonte. 30 Porquanto tinha visto o pendente, e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e ouvido as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele homem, e foi ter com o homem, que estava em pé junto aos camelos ao lado da fonte. 31 E disse: entra, bendito do Senhor, porque estás aqui fora, pois eu já preparei a casa, e lugar para os camelos. 32 Então veio o homem à casa, e desarreou os camelos, deram palha e forragem para os camelos e água para lavar os pés dele e dos homens que estavam com ele. 33 Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: não comerei, até que tenha exposto a minha incumbência. Respondeu-lhe Labão: fala. 34 Então disse: eu sou o servo de Abraão. 35 O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, o qual se tem engrandecido, deu-lhe rebanhos e gado, prata e ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. 36 E Sara, a mulher do meu senhor, mesmo depois de velha deu um filho a meu senhor, e o pai lhe deu todos os seus bens. 37 Ora, o meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. 38 E das, porém, à casa de meu pai, e à minha parentela, e tomarás mulher para meu filho. 39 Então respondi ao meu senhor:
Porventura não me seguirá a mulher. 33 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada e disse: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se é que agora prosperas o meu caminho, o qual venho seguindo, 43 eis que estou junto à fonte, faze, pois, que a donzela que sair para tirar água, a quem eu disser, dá-me, peço-te, de beber um pouco de água do teu cântaro, 44 e ela me responder, bebe tu, e também te darei água para os teus camelos, seja a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. 45 horas antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o ombro, desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse, dá-me de beber, peço-te. 46 e ela, com presteza, abaixou o seu cântaro do ombro, e disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Assim bebi, e ela deu também de beber aos camelos. 47 Então lhe perguntei, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. Então eu lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras sobre as mãos. 48 Inclinando-me, adorei e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido pelo caminho direito para tomar para seu filho a filha do irmão do meu senhor. 49 Agora, pois, se vós haveis de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, declarai-mo, e se não, também mo declarai, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. 50 Então responderam Labão e Betuel, do Senhor procede este negócio, nós não podemos falar-te mal ou bem. 51 Eis que Rebeca está diante de ti, toma e vai-te, seja ela a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. 52 Quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostrou-se em terra diante do Senhor. 53 E tirou o servo joias de prata, e joias de ouro, e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. 54 Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, disse o servo, deixai-me ir a meu senhor. 55 Disseram o irmão e a mãe da donzela, fique ela conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, e depois irá. 56 Ele, porém, lhes respondeu, não me detenhas, visto que o Senhor me tem prosperado o caminho, deixai-me partir, para que eu volte a meu Senhor. 57 Disseram-lhe, chamaremos a donzela, e perguntaremos a ela mesma. 34 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 58 Chamaram, pois, a Rebeca, e lhe perguntaram, irás tu com este homem? Respondeu ela, irei. 59 Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama e ao servo de Abraão e a seus homens. 60 E abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe, irmã nossa, se tu a mãe de milhares de miríades, e possua a tua descendência à porta de seus aborrecedores. 61 Assim Rebeca se levantou com as suas moças montando nos camelos, seguida o homem, e o servo, tomando a Rebeca, partiu. 62 Ora, Isaac tinha vindo do caminho de Bila-ai-Roi, pois habitava na terra do Negebe. 63 Saíra Isaac ao campo à tarde, para meditar, e levantando os olhos, viu, e eis que vinha camelos. 64 Rebeca também levantou os olhos vendo a Isaac, saltou do camelo. 65 E perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Respondeu o servo, é meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu. 66 Depois o servo contou a Isaac tudo o que fizera. 67 Isaac, pois, trouxe Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, tomou-a e ela lhe foi por mulher, e ele a amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis 25 Ora, Abraão tomou outra mulher, que se chamava Quetura. 2 Ela lhe deu à luz a Zimã, Joxã, Medã, Midian, Isaac e Suá. 3 Joxã gerou a Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assudim, Letuzim e Leumim. 4 Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Anoque, Abida e Eudá. Todos estes foram filhos de Quetura. 5 Abraão, porém, deu tudo quanto possuía a Isaac. 6 No entanto aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu ele dádivas, ainda em vida, os separou de seu filho Isaac, enviando-os ao oriente, para a terra oriental. 7 Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que ele viveu, 175 anos. 8 E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e cheio de dias, e foi congregado ao seu povo.
9 Então Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na cova de Macpela, no campo de Efron, o Eteu, que estava em frente de Manre, 10 o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão, e Sara, sua mulher. 11 Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto a Bila-ai-Roi. 12 Estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu. 35 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 13 Estes são os nomes dos filhos de Ismael pela sua ordem, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Kedar, Abdil, Mibsão, 14 Misma, Dumá, Massá, 15 Haddad, Tema, Getur, Nafis e Kedemá. 16 Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. 12 príncipes segundo as suas tribos. 17 Estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou morrendo, foi congregado ao seu povo. 18 Eles então habitaram desde Avila até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai em direção da Assíria. Assim Ismael se estabeleceu diante da face de todos os seus irmãos. 19 E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. 20 E Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã, e irmã de Labão, arameu. 21 Ora, Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. 22 E os filhos lutavam no ventre dela, então ela disse, porque estou eu assim? E foi consultar ao Senhor. 23 Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas estranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. 24 Cumpridos que foram os dias para ela dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. 25 Saiu o primeiro, ruivo, todo ele como um vestido de pelo, e chamaram-lhe Esaú. 26 Depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado Jacó. E Isaque tinha Seixame, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. 31 Respondeu Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. 32 Então replicou Esaú, eis que estou a ponto de morrer, logo, para que me servirá o direito de primogenitura. 33 Ao que disse Jacó, jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. 34 Jacó deu a Esaú pão e o guisado e lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantando-se, seguiu seu caminho. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Gênesis 26, 36 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. Sobreveio à terra uma fome, além da primeira, que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. 2 E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. 3 Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti, e aos que descenderem de ti, darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. 4 E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. 5 Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. 6 Assim habitou Isaque em Gerar. 7 Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher, e ele respondeu, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matassem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era ela formosa à vista. 8 Ora, depois que ele se demorara ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela, e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. 9 Então chamou Abimeleque a Isaque, e disse, eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste, e minha irmã. Respondeu-lhe Isaque, porque eu dizia, para que eu porventura não morra por sua causa. 10 Replicou Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. 11 E Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. 12 Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu o centuplo, e o Senhor o abençoou.
13 E engrandeceu-se o homem, e foi-se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. 14 E tinha possessões de rebanhos e de gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. 15 Ora, todos os poços, que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. 16 E Abimeleque disse a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. 17 Então Isaque partiu dali, acampando no vale de Gerar, lá habitou. 18 E Isaque tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes que seu pai lhes dera. 19 Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. 37 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 20 E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. E ele chamou ao poço Eneque, porque contenderam com ele. 21 Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam, por isso chamou-lhe Sitna. 22 E partiu dali, e cavou ainda outro poço, por este não contenderam, pelo que chamou-lhe Reobote, dizendo: Pois agora o Senhor nos deu largueza, e havemos de crescer na terra. 23 Depois subiu dali a Berseba. 24 E apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. 25 Isaque, pois, edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, então armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. 26 Então Abimeleque veio a ele de Gerar, com Auzate, seu amigo, e Ficol, o chefe do seu exército. 27 E perguntou-lhes Isaque: Por que viestes ter comigo, visto que me odiais? E Miquel lhes deu um banquete, e comeram e beberam. 31 E levantaram-se de manhã cedo e julgaram de parte a parte, despediu, e eles se despediram dele em paz. 32 Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e deram-lhe notícias acerca do poço que haviam cavado, dizendo-lhe: Temos achado água. 33 E ele chamou o poço Seba, por isso é o nome da cidade Berseba até o dia de hoje. 34 Ora, quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, o Eteu. 35 E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Gênesis 27 Quando Isaque já estava velho, e se lhe enfraquecia os olhos, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. Ele lhe respondeu: Eis-me aqui. 2 Disse-lhe o pai: Eis que agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. 3 Toma, pois, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. 4 E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, a fim de que a minha alma te abençoe, antes que morra. 5 Ora, Rebeca estava escutando quando Isaque falou a Esaú, seu filho. Saiu, pois, Esaú ao campo para apanhar caça e trazê-la. 38 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 6 Disse então Rebeca a Jacó, seu filho: Eis que ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: 7 Traze-me caça, e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma, e te abençoe diante do Senhor, antes da minha morte. 8 Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te ordeno. 9 Vai ao rebanho, e traze-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. 10 E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, a fim de te abençoar antes da sua morte. 11 Respondeu, porém, Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é peludo, e eu sou liso. 12 Porventura meu pai me apalpará e cederá seus olhos como enganador, assim trarei sobre mim uma maldição, e não uma bênção. 13 Respondeu-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim cai essa maldição, somente obedece à minha voz, e vai trazer-mos. 14 Então ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez um guisado saboroso como seu pai gostava. 15 Depois Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais moço. 16 Com as peles dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. 17 E pôs o guisado saboroso e o pão que tinha preparado, na mão de Jacó, seu filho. 18 E veio Jacó a seu pai, e chamou: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, quem és tu, meu filho? 19 Respondeu Jacó a seu pai: Eu sou Esaú,
teu primogênito, tenho feito como me disseste. Levanta-te, pois, senta-te e come da minha casa, para que a tua alma me abençoe. 20 Perguntou Isaque a seu filho: Como é que tão depressa a achaste, filho meu? Respondeu ele: Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. 21 Então disse Isaque a Jacó: Chega-te, pois, para que eu te apalpe e veja se és meu filho Esaú mesmo, ou não. 22 Chegou-se Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. 23 E não o reconheceu, porquanto as suas mãos estavam peludas, como as de Esaú seu irmão, e abençoou-o. 24 No entanto perguntou: Tu és mesmo meu filho Esaú? E ele declarou: Eu sou. 25 Disse-lhe então seu pai: Traze-mo, e comerei da casa de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E Jacó lhe o trouxe, e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. 26 Disse-lhe mais Isaque, seu pai: Aproxima-te agora, e beija-me, meu filho. 39 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 27 E ele se aproximou e o beijou, e seu pai, sentindo-lhe o cheiro das vestes o abençoou, e disse: Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. 28 Que Deus te dê do orvalho do céu, e dos lugares férteis da terra, e abundância de trigo e de mosto. 29 Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti, sê senhor de teus irmãos, de teu filho, para que a tua alma me abençoe. 32 Perguntou-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? Respondeu ele: Eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. 33 Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou caça e matou-se? Eu comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. 34 Esaú, ao ouvir as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. 35 Respondeu Isaque: Veio teu irmão e com sutileza tomou a tua bênção. 36 Disse Esaú: Não se chama ele com razão Jacó, visto que já por 2 vezes me enganou. Te dou-me o direito de primogenitura, e eis que agora me te dou a bênção. E perguntou: Não reservaste uma bênção para mim? 37 Respondeu Isaque a Esaú: Eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que, pois, poderei eu fazer por ti, meu filho? 38 Disse Esaú a seu pai: Porventura tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz, e chorou. 39 Respondeu-lhe Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, longe do orvalho do alto céu. 40 Pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Mas quando te tornares impaciente, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. 41 Esaú, pois, odiava a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Vem chegando os dias de luto por meu pai, então hei de matar Jacó, meu irmão. 42 Ora, foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, pelo que ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú teu irmão se consola a teu respeito, propondo matar-te. 43 Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Harã. 44 E demora-te com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. 40 www.livroesotérico.com, e ele se esqueça do que lhe fizeste, então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfiada de vós ambos num só dia. 46 E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher dentre as filhas de Et, tais como estas, dentre as filhas desta terra, para que viverei? Gênesis 28 Isaque, pois, chamou Jacó de Noe, dizendo: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. 2 Levanta-te, vai a Padã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. 3 Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. Seu 4 E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. 5 Assim despediu Isaque a Jacó, o qual foi a Padã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. 6 Ora, viu Esaú que Isaque abençoara a Jacó,
e o enviara para Adã, para tomar de lá mulher para si, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo, não tomes mulher dentre as filhas de Canaã, 7 de que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora para Adã. 8 Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, 9 Foi-se Esaú a Ismael, além das mulheres que já tinha, tomou por mulher a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. 10 Partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi em direção a Adã, onde chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto, tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. 12 Então sonhou, estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. 13 Por cima dela estava o Senhor, que disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. 14 E a tua descendência será como o pó da terra, dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. 15 Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que te tenho falado. 16 Ao acordar Jacó do seu sono, realmente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. 41 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 17 E temeu, e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. 18 Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça, e a pôs como coluna, e derramou-lhe azeite em cima. 19 E chamou aquele lugar Betel, porém o nome da cidade antes era Luz. 20 Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, 21 De modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, 22 Então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 29 Então pôs-se Jacó a caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente. 2 E olhando, viu ali um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitadas junto dele, pois desse poço se dava de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. 3 Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a pôr a pedra no seu lugar sobre a boca do poço. 4 Perguntou-lhes Jacó, meus irmãos, de onde sois? Responderam eles, somos de Harã. 5 Perguntou-lhes mais, conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam, conhecemos. 6 Perguntou-lhes ainda, vai ele bem? Responderam, vai bem, e eis ali Raquel, sua filha, que vem chegando com as ovelhas. 7 Disse ele, eis que ainda vai outro dia, não é hora de se ajuntar o gado, dai de beber às ovelhas, e de apacentá-las. 8 Responderam, não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem, e seja removida a pedra da boca do poço, assim é que damos de beber às ovelhas. 9 Enquanto Jacó ainda lhes falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto era ela quem as apacentava. 10 Quando Jacó viu a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. 11 Então Jacó beijou a Raquel levantando a voz, chorou. 12 E Jacó anunciou a Raquel que ele era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Raquel, pois foi correndo para anunciá-lo a seu pai. 13 Quando Labão ouviu essas novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou à sua casa. E Jacó relatou a Labão todas essas coisas e disse-lhe Labão, verdadeiramente tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. 42 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 15 Depois perguntou Labão a Jacó, por seres meu irmão has de servir-me de graça? Declara-me, qual será o teu salário? 16 Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Leia, e o da mais moça Raquel. 17 Leia tinha os olhos enfermos, enquanto que Raquel era formosa de porte e de semblante. 18 Jacó, porquanto amava a Raquel, disse, 7 anos te servirei para ter a Raquel, tua filha mais moça. 19 Respondeu Labão, melhor é que eu a dê a ti do que a outro, fica comigo.
20 Assim serviu Jacó 7 anos por causa de Raquel, e estes lhe pareciam como poucos dias, pelo muito que a amava. 21 Então Jacó disse a Labão: Dá-me minha mulher, porque o tempo já está cumprido, para que eu a tome por mulher. 22 Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar, e fez um banquete. 23 A circunflexo tarde tomou a Leia, sua filha, e a trouxe a Jacó, que esteve com ela. 24 E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia, sua filha de outros 7 anos que ainda me servirás. 28 Assim fez Jacó, e cumpriu a semana de Leia. Depois Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel. 29 E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. 30 Então Jacó esteve também com Raquel, e amou a Raquel muito mais do que a Leia, e serviu com Labão ainda outros 7 anos. 31 Viu, pois, o Senhor que Leia era desprezada e tornou-lhe fecunda a madre. Raquel, porém, era estéril. 32 E Leia concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: Porque o Senhor atendeu à minha aflição, agora me amará meu marido. 33 Concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse: Porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este. E lhe chamou Simeão. 34 Concebeu ainda outra vez e deu à luz um filho e disse: Agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Portanto lhe chamou Levi. 35 De novo concebeu e deu à luz um filho, e disse: Esta vez louvarei ao Senhor. Por isso lhe chamou Judá. E cessou de ter filhos. Gênesis 31 Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão eu morro. 43 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 2 Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse: Porventura estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do ventre? 3 Respondeu ela: Eis aqui minha serva Bila, recebe-a por mulher, para que ela dê à luz sobre os meus joelhos, e eu deste modo tenha filhos por ela. 4 Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a conheceu. 5 Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. 6 Então disse Raquel: Jurou-me Deus, ouviu a minha voz e me deu um filho, pelo que lhe chamou Dan. 7 E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu à luz um segundo filho a Jacó. 8 Então disse Raquel: Com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, e tenho vencido, e chamou-lhe Naftali. 9 Também Leia, vendo que cessara de ter filhos, tomou a Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó por mulher. 10 E Zilpa, serva de Leia, deu à luz um filho a Jacó. 11 Então disse Leia: Afortunada, e chamou-lhe Gade. 12 Depois Zilpa, serva de Leia, deu à luz um segundo filho a Jacó. 13 Então disse Leia: Feliz sou eu, porque as filhas me chamarão feliz, e chamou-lhe Aser. 14 Ora, saiu Ruben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo, e as trouxe a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: Dá-me, peço, das mandrágoras de teu filho. 15 Ao que lhe respondeu Leia: É já pouco que me hayas tirado meu marido? Queres tirar também as mandrágoras de meu filho? Prosseguiu Raquel: Por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. 16 Quando, pois, Jacó veio à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: Has de estar comigo, porque certamente te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E com ela deitou-se Jacó aquela noite. 17 E ouviu Deus a Leia, e ela concebeu e deu a Jacó um quinto filho. 18 Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, porquanto dei minha serva a meu marido. E chamou ao filho Issacar. 19 Concebendo Leia outra vez, deu a Jacó um sexto filho. 20 E disse: Deus me deu um excelente dote, agora morará comigo meu marido, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. 21 Depois disto deu à luz uma filha, e chamou-lhe Diná. 22 Também lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fecunda. 23 De modo que ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Tirou-me Deus o opróbrio. 24 E chamou-lhe José, dizendo: Acrescente-me o Senhor ainda outro filho. 25 Depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: Despede-me a fim de que eu vá para meu lugar e para minha terra. 26 Dá-me as minhas mulheres, e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que te prestei. 44 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 27 Labão lhe respondeu: Se tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo, pois tenho percebido que o Senhor me abençoou por amor de ti.
28 e disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. 29 ao que lhe respondeu Jacó: tu sabes como te hei servido, e como tem passado o teu gado comigo. 30 porque o pouco que tinhas antes da minha vinda tem se multiplicado abundantemente, e o Senhor te tem abençoado por onde quer que eu fui. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? 31 insistiu Labão: que te darei? Então respondeu Jacó: não me darás nada, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isto. 32 Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os escudos entre as ovelhas, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. 33 De modo que responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário assim exposto diante de ti. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e escudo entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. 34 Concordou Labão, dizendo: seja conforme a tua palavra. 35 E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia algum branco, e todos os escudos entre os cordeiros e os deu nas mãos de seus filhos. 36 E pôs 3 dias de caminho entre, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. 37 Então tomou Jacó varas verdes de estoraque, de amendoeira e de plátano descascando nelas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia. 38 E as varas que descascara pôs em frente dos rebanhos, nos coxos, isto é, nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam, e concebera quando vinha beber. 39 Os rebanhos concebiam diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. 40 Então separou Jacó os cordeiros, e fez os rebanhos olhar para os listrados e para todos os escudos no rebanho de Labão, e pôs seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. 41 E todas as vezes que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos bebedouros, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. 42 Mas quando era fraco o rebanho, ele não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. 43 E o homem se enriqueceu sobremaneira, e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Gênesis 31 Jacó, entretanto, ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem levado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai adquiriu ele todas estas riquezas. 45 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. Eu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. 3 Disse o Senhor, então, a Jacó: volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. 4 Pelo que Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia ao campo, onde estava o seu rebanho. 5 E lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. 6 Ora, vós mesmas sabeis que com todas as minhas forças tenho servido a vosso pai. 7 Mas vosso pai me tem enganado, e 10 vezes mudou o meu salário. Deus, porém, não lhe permitiu que me fizesse mal. 8 Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho dava listrados. 9 De modo que Deus tem te dado o gado de vosso pai, e mo tem dado a mim. Depois sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e num sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. 11 Disse-me o anjo de Deus no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. 12 Prosseguiu o anjo: levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te vem fazendo. 13 Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, pois, sai-te desta terra e volta para a terra da tua parentela. 14 Então lhe responderam Raquel e Leia: temos nós ainda para ti uma herança na casa de nosso pai. 15 Não somos tidas por ele como estrangeiras, pois nos vendeu, e consumiu todo o nosso preço. 16 Toda a riqueza que Deus te deu de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faze tudo o que Deus te mandou. 17 Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos. 18 E levou todo o seu gado, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, o gado que possuía, que havia adquirido em Padã, a fim de ir ter com Isaque, seu pai, à terra de Canaã.
19 horas, tendo Labão ido tosquiar as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. 20 Jacó iludiu a Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia. 21 E fugiu com tudo o que era seu, levantando-se, passou o rio, e foi em direção à montanha de Gileade. 22 Ao terceiro dia foi Labão avisado de que Jacó havia fugido. 46 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 23 Então, tomando consigo seus irmãos, seguiu atrás de Jacó jornada de 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. 24 Mas Deus apareceu de noite em sonho a Labão, o arameu, e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. 25 Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora, Jacó tinha armado a sua tenda na montanha, armou também Labão com os seus irmãos a sua tenda na montanha de Gileade. 26 Então disse Labão a Jacó: que fizeste, que me iludiste e levaste minhas filhas como cativas da espada? 27 Porque fizeste ocultamente, e me iludiste e não mo fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos, ao som de tambores e de harpas. 28 Porque não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas. Ora, assim procedeste neciamente. 29 Está no poder da minha mão fazer-vos o mal, mas o Deus de vosso pai falou-me ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. 30 Mas ainda que quiseste ir embora, porquanto tinhas saudades da casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses. 31 Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois dizia comigo que tu me arrebatarias as tuas filhas. 32 Com quem achares os teus deuses, porém, esse não viverá. Diante de nossos irmãos descobre o que é teu do que está comigo, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. 33 Entrou, pois, Labão na tenda de Jacó, na tenda de Leia e na tenda das duas servas, e não os achou, saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. 34 Ora, Raquel havia tomado os ídolos e os havia metido na albarda do camelo, e se assentara em cima deles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. 35 E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, por eu não me poder levantar na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos. 36 Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, dizendo: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? 37 Depois de teres apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-o aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que eles julguem entre nós ambos. 38 Estes 20 anos estive eu contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. 39 Não te trouxe eu despedaçado, eu sofri o dano, da minha mão requerias tanto o furtado de dia como o furtado de noite. 40 Assim andava eu, de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o sono me fugia dos olhos. 41 Estive 20 anos em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes mudaste o me www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 42 Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora por mim, certamente hoje me mandarias embora vazio. Mas Deus tem visto a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. 43 Respondeu-lhe Labão: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês é meu, e que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas tiveram? 44 Agora pois vem, e façamos um pacto, eu e tu, e sirva ele de testemunha entre mim e ti. 45 Então tomou Jacó uma pedra, e a erigiu como coluna. 46 E disse a seus irmãos: ajuntai pedras. Tomaram, pois, pedras e fizeram um montão, e ali junto ao montão comeram. 47 Labão lhe chamou Jegar Saaduta, e Jacó chamou-lhe Galeede. 48 Disse, pois, Labão: este montão é hoje testemunha entre mim e ti. Por isso foi chamado Galeede. 49 E também Mispa, porquanto disse: vigie o Senhor entre mim e ti, quando estivermos apartados um do outro. 50 Se afligires as minhas filhas, e se tomares outras mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te de que Deus é testemunha entre mim e ti. 51 Disse ainda Labão a Jacó: eis aqui este montão, e eis aqui a coluna que levantei entre mim e ti.
52 Seja este montão testemunha, e seja esta coluna testemunha de que, para mal, nem passarei eu deste montão a ti, nem passarás tu deste montão e desta coluna a mim. 53 O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E julgou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. 54 Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão, tendo comido, passada a noite na montanha. 55 Levantou-se Labão de manhã cedo, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, partindo, voltou para o seu lugar. Gênesis 32 Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram os anjos de Deus. 2 Quando Jacó os viu, disse, este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Mahanaim. 3 Então enviou Jacó mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, o território de Edom. 4 Tendo-lhes ordenado, deste modo falareis a meu senhor Esaú. Assim diz Jacó, teu servo. Como peregrino morei com Labão, e com ele fiquei até agora. 5 E tenho bois e jumentos, rebanhos, servos e servas, e mando comunicar isso a meu senhor, para achar graça aos teus olhos. 6 Depois os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo, fomos ter com teu irmão Esaú, em verdade, vem ele para encontrar-te, e 400 homens com ele. 48 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 7 Jacó teve muito medo e ficou aflito. Dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, bem como os rebanhos, os bois e os camelos. 8 Pois dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. 9 Disse mais Jacó, o Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volta para a tua terra, e para a tua parentela, e eu te farei bem. 10 Não sou digno da menor de todas as tuas beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora volto em 2 bandos. 11 Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, acaso não venha ele matar-me, e a mãe com os filhos. 12 Pois tu mesmo disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. 13 Passou ali aquela noite, e do que tinha tomou um presente para seu irmão Esaú. 14 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 15 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. 16 Então os entregou nas mãos dos seus servos, cada manada em separado, e disse a seus servos, passai adiante de mim e ponde espaço entre manada e manada. 17 E ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú te encontrar e te perguntar de quem és, e para onde vais, e de quem são estes diante de ti, 18 Então responderás, são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú, e eis que ele vem também atrás de nos. 19 Ordenou igualmente ao segundo, e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás das manadas, dizendo, desta maneira falareis a Esaú quando o achardes. 20 E direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia caloei com o presente, que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. 21 Foi, pois, o presente adiante dele, ele, porém, passou aquela noite no arraial. 22 Naquela mesma noite levantou-se tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, passou o val de Jaboque. 23 Tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. 24 Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. 25 Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. 26 Disse o homem, deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu, não te deixarei ir, se me não abençoares. 27 Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. 28 Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. 49 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 29 Perguntou-lhe Jacó, dize-me, peço-te, o teu nome. Respondeu o homem, porque perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. 30 Pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel, dizendo então repartiu os filhos entre Leia, e Raquel, e as 2 servas. 2 Pôs as servas e seus filhos na frente, Leia e seus filhos atrás destes, e Raquel e José por últimos.
3 Mas ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se em terra 7 vezes, até chegar perto de seu irmão. 4 Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou, e eles choraram. 5 E levantando Esaú os olhos, viu as mulheres e os meninos, e perguntou: Quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos que Deus bondosamente tem dado a teu servo. 6 Então chegaram-se as servas, elas e seus filhos, e inclinaram-se. 7 Chegaram-se também Leia e seus filhos, e inclinaram-se. Depois chegaram-se José e Raquel e se inclinaram. 8 Perguntou Esaú: Que queres dizer com todo este bando que tenho encontrado? Respondeu Jacó: Para achar graça aos olhos de meu senhor. 9 Mas Esaú disse: Tenho bastante, meu irmão, seja pelo que tens. 10 Replicou-lhe Jacó: Não, mas se agora tenho achado graça aos teus olhos, aceita o presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tu te agradaste de mim. 11 Aceita, peço-te, o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido bondoso para comigo, e porque tenho de tudo. E insistiu com ele, e ele o aceitou. 12 Então Esaú disse: Ponhamo-nos a caminho e vamos, eu irei adiante de ti. 13 Respondeu-lhe Jacó: Meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forem obrigadas a caminhar demais por um só dia, todo o rebanho morrerá. 14 Passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu seguirei, conduzindo-os calmamente, conforme o passo do gado que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. 15 Ao que disse Esaú: Permite ao menos que eu deixe contigo alguns da minha gente. Replicou Jacó: Para que? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. 16 Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho em direção a Seir. 50 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 17 Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez barracas para o seu gado, por isso o lugar se chama Sucote. 18 Depois chegou Jacó em paz à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando veio de Padã, e armou a sua tenda diante da cidade. 19 E comprou a parte do campo, em que estendera a sua tenda, dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. 20 Então levantou ali um altar, e chamou-lhe o Eloé Israel. Gênesis 34 Diná, filha de Leia, que esta tivera de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. 2 Viu a Siquém, filho de Amor do Eveu, príncipe da terra, tomando-a, deitou-se com ela e humilhou-a. 3 Assim se apegou a sua alma a Diná, filha de Jacó, amando a donzela, falou-lhe afetuosamente. 4 Então disse Siquém a Amor seu pai: Consegue-me esta donzela por mulher. 5 Ora, Jacó ouviu que Siquém havia contaminado a Diná sua filha. Entretanto, estando seus filhos no campo com o gado, calou-se Jacó até que viessem. 6 Amor, pai de Siquém, saiu a fim de falar com Jacó. 7 Os filhos de Jacó, pois, vieram do campo logo que souberam do caso, e entristeceram-se e iraram-se muito, porque Siquém havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. 8 Então falou Amor com eles, dizendo: A alma de meu filho Siquém afeiçoou-se fortemente à vossa filha, dai-lhe-a, peço-vos, por mulher. 9 Também aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e recebei as nossas. 10 Assim habitareis conosco, a terra estará diante de vós, habitai e negociai nela, e nela adquiri propriedades. 11 Depois disse Siquém ao pai e aos irmãos dela: Achei graça aos vossos olhos, e darei o que me disserdes. 12 Exigi de mim o que quiserdes em dote e presentes, e darei o que me pedirdes, somente dai-me a donzela por mulher. 13 Então os filhos de Jacó, respondendo, falaram enganosamente a Siquém e a Amor, seu pai, porque Siquém havia contaminado a Diná, sua irmã. 14 E lhes disseram: Não podemos fazer isto, dar a nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso seria uma vergonha para nós. 15 Sob esta única condição consentiremos, se vos tornardes como nós, circuncidando-se todo varão entre vós. 16 Então vos daremos nossas filhas a vós, e receberemos vossas filhas para nós, assim habitaremos convosco e nos tornaremos um só povo. 17 Mas se não nos ouvirdes, e não vos circuncidardes, levaremos nossa filha e nos iremos embora. 18 E suas palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. 19 Não tardou, pois, o mancebo em fazer isso, porque se agradava da filha de Jacó. Era ele o mais honrado de toda a casa de seu pai.
51 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 20 vieram, pois, amor de Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade, dizendo: 21 Estes homens são pacíficos para conosco, portanto habitem na terra e negociem nela, pois é bastante espaçosa para eles. Recebamos por mulheres as suas filhas, e lhes demos as nossas. 22 Mas sob uma única condição é que consentirão aqueles homens em habitar conosco para nos tornarmos um só povo. Se todo varão entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. 23 O seu gado, as suas aquisições, e todos os seus animais, não serão nossos. Consintamos somente com eles, e habitarão conosco. 24 E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo varão, todos os que saíam pela porta da sua cidade. 25 Ao terceiro dia, quando os homens estavam dormidos, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram na cidade com toda a segurança e mataram todo varão. 26 Mataram também ao fio da espada a Amor e a Siquém, seu filho, tirando Diná da casa de Siquém, saíram. 27 Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. 28 Tomaram-lhes os rebanhos, os bois, os jumentos, e o que havia tanto na cidade como no campo. 29 E todos os seus bens, e todos os seus pequeninos, e as suas mulheres, levaram por presa, e despojando as casas, levaram tudo o que havia nelas. 30 Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me perturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e perizeus. Tendo eu pouca gente, eles se ajuntarão e me ferirão, e serei destruído, eu com minha casa. 31 Ao que responderam: Devia ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta? Gênesis 35 Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú, teu irmão. 2 Então disse Jacó à sua família, e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. 3 Levantemo-nos, e subamos a Betel, ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho por onde andei. 4 Entregaram, pois, a Jacó todos os deuses estranhos, que tinha nas mãos, e as arrecadas que pendiam das suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. 5 Então partiram, e o terror de Deus sobreveio às cidades que lhes estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de 52 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 6 Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que estava com ele. 7 Edificou ali um altar, e chamou ao lugar El Betel, porque ali Deus se lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. 8 Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, ao qual se chamou Alon-Bacute. 9 Apareceu Deus outra vez a Jacó, quando ele voltou de Padã, e o abençoou. 10 E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Chamou-lhe Israel. 11 Disse-lhe mais: Eu sou Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. 12 A terra que dei a Abraão e a Isaque, a ti a darei, também a tua descendência depois de ti a darei. 13 E Deus subiu dele, do lugar onde lhe falara. 14 Então Jacó erigiu uma coluna no lugar onde Deus lhe falara, uma coluna de pedra, e sobre ela derramou uma libação e deitou-lhe também azeite. 15 E Jacó chamou Betel ao lugar onde Deus lhe falara. 16 Depois partiram de Betel, faltando ainda um trecho pequeno para chegar a Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto, e custou-lhe o dar à luz. 17 Quando ela estava nas dores do parto, disse-lhe a parteira: Não temas, pois ainda terás este filho. 18 Então Raquel, ao sair-lhe a alma, porque morreu, chamou ao filho Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. 19 Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, esta é Betleém. 20 E Jacó erigiu uma coluna sobre a sua sepultura, esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. 21 Então partiu Israel, e armou a sua tenda além de Migdal-Eder. 22 Quando Israel habitava naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Eram 12 os filhos de Jacó, 23 os filhos de Leia.
Ruben o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Nebulon, 24 os filhos de Raquel, José e Benjamim, 25 os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali, 26 os filhos de Milpa, serva de Leia, Gad e Aser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã. 27 Jacó veio a seu pai Isaque, a Manre, a Kiriat-Arba, esta é Hebron, onde peregrinara Abraão e Isaque. 28 foram os dias de Isaque 180 anos. 29 exalando o espírito, morreu e foi congregado ao seu povo, velho e cheio de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. 53 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. Gênesis 36. Estas são as gerações de Esaú. Este é Edom. 2 Esaú tomou dentre as filhas de Canaã suas mulheres, Ada, filha de Elon o Eteu, e Aholibama, filha de Ana, filha de Zibeão o Eveu, 3 Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. 4 Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basemate teve a Releu, e Aholibama teve a Jeus, Jalão e Codá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. 6 Depois Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, sua casa, seu gado, todos os seus animais e todos os seus bens, que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se para outra terra, apartando-se de seu irmão Jacó. 7 Porque os seus bens eram abundantes demais para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. 8 Portanto Esaú habitou no monte de Seir, Esaú é Edom. 9 Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomeus, no monte de Seir. 10 Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, Releu, filho de Basemate, mulher de Esaú. 11 Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefo, Gata e Kenaz. 12 Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São esses os filhos de Ada, mulher de Esaú. 13 Foram estes os filhos de Releu, Naate e Nedá, Sama e Miná. Foram esses os filhos de Basemate, mulher de Esaú. 14 Estes foram os filhos de Aholibama, filha de Ana, filha de Zibeão, mulher de Esaú. Ela teve de Esaú Jeus, Jalão e Codá. 15 São estes os chefes dos filhos de Esaú, dos filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefo, Kenaz, 16 Codá, Gata e Amaleque. São esses os chefes que nasceram a Elifá terra de Edom. Esses são os filhos de Ada. 17 Estes são os filhos de Releu, filho de Esaú, os chefes Naate, Nedá, Sama que nasceram a Releu na terra de Edom. Esses são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. 18 Estes são os filhos de Aholibama, mulher de Esaú, os chefes Jeus, Jalão e Codá. Esses são os chefes que nasceram a Libama, filha de Ana, mulher de Esaú. 19 Esses são os filhos de Esaú, e esses seus príncipes, ele é Edom. 20 São estes os filhos de Seir, Odeu, moradores da terra, Lotã, Sobal, Zibeão, Anás. 21 Gizon, Ezer e Ginã. Esses são os chefes dos Odeus, filhos de Seir, na terra de Edom. 22 Os filhos de Lotã foram Odi e Emã, e a irmã de Lotã era Timna. 23 Estes são os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onão. 24 Estes são os filhos de Zibeão, Aias e Anás. Este é o Anás que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. 25 São estes os filhos de Ana, de Ilha de Ana. 54 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 26 São estes os filhos de Gizon, Engã, Esbã, Itra e Quenã. 27 Estes são os filhos de Ezer, Bilã, Naama e Acã. 28 Estes são os filhos de Ginã, Uzi e Arã. 29 Estes são os chefes dos Odeus, Lotã, Sobal, Zibeão, Anás. 30 Gizon, Ezer e Ginã. Esses são os chefes dos Odeus que governaram a terra de Seir. 31 São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. 32 Reinou, pois, em Edom Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era de Amá. 33 Morreu Belá, e Jobabe, filho de Zedá de Bozra, reinou em seu lugar. 34 Morreu Jobabe, e Unão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. 35 Morreu Unão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade era Avite. 36 Morreu Haddad, e Samela de Masreca reinou em seu lugar. 37 Morreu Samela, e Saul de Reobote junto ao rio reinou em seu lugar. 38 Morreu Saul,
e Baal-Hanã, filho de Acbor, reinou em seu lugar. 39 Morreu Baal-Hanã, filho de Acbor, e Adar reinou em seu lugar, e o nome da sua cidade era Pau, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matred, filha de Minaabe. 40 Estes são os nomes dos chefes dos filhos de Esaú, segundo as suas famílias, segundo os seus lugares, pelos seus nomes. Os chefes Timna, Alva, Getete, 41 Aolibama, Elá, Pinon, 42 Kenaz, Temã, Mibzar, 43 Magdiel e Idão. Esses são os chefes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai dos Edomeus. Gênesis 37. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. 13 Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. 4 Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no, e não lhe podiam falar pacificamente. 5 José teve um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. 6 Pois ele lhes disse, ouvi, peço-vos, este sonho que tive. 7 Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. 8 Responderam-lhe seus irmãos, tu pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiava por causa dos seus sonhos e das suas palavras. 55 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 9 Teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo, tive ainda outro sonho, e eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas se inclinavam perante mim. 10 Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe, que sonho é esse que tiveste? Porventura videmos, eu e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti. 11 Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. 12 Foram seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai, em Siquém. 13 Disse, pois, Israel a José, não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. 14 Disse-lhe Israel, vai, vê se vão bem teus irmãos, e o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebron, e José foi a Siquém. 15 E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe, que procuras? 16 Respondeu ele, estou procurando meus irmãos, dize-me, peço-te, onde apacenta eles o rebanho. 17 Disse o homem, foram-se daqui, pois ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos, e os achou em Dotã. 18 Eles o viram de longe antes que chegasse aonde estavam, conspiraram contra ele, para o matarem. 19 Dizendo uns aos outros, eis que lá vem o sonhador. 20 Vinde pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das covas, e diremos, uma besta fera o devorou. Veremos, então, o que será dos seus sonhos. 21 Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. 22 Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão nele. Disse isto para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. 23 Logo que José chegou a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica rica de várias cores, que ele trazia. 24 E tomando-o, lançaram-no na cova, mas a cova estava vazia, não havia água nela. 25 Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, nos seus camelos trazia traga-canto, bálsamo e mirra, queria levar ao Egito. 26 Disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar nosso irmão e encobrir o seu sangue. 27 Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E escutaram os seus irmãos. 28 Ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, alçando-o da cova, e venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. 29 Rubem voltou à cova, e eis que José não estava na cova, pelo que rasgou as suas vestes. 56 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada.
30 tornando a seus irmãos, disse, o menino não aparece, e eu, aonde irei? 31 tomada, então, a túnica de José, matada um cabrito, e tingida a túnica no sangue. 32 enviada a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai e dizer-lhe, achamos esta túnica, vê se é a túnica de teu filho, ou não. 33 ele a reconheceu e exclamou, a túnica de meu filho. Uma besta fera o devorou, certamente José foi despedaçado. 34 Então Jacó rasgou as suas vestes, e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho por muitos dias. 35 E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas, para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado, e disse, na verdade, com choro hei de descer para meu filho até o Seol. Assim o chorou seu pai. 36 Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Gênesis 38 Nesse tempo Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um Adulamita, que se chamava Ida. 2 E viu Judá ali a filha de um cananeu, que se chamava Suá, tomou-a por mulher, e esteve com ela. 3 Ela concebeu e teve um filho, e o pai chamou-lhe Er. 4 Tornou ela a conceber e teve um filho, a quem ela chamou Onã. 5 Teve ainda mais um filho, e chamou-lhe Selá. Estava Judá em Quesibe, quando ela o teve. 6 Depois Judá tomou para o seu primogênito, uma mulher, por nome Tamar. 7 Ora, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. 8 Então disse Judá a Onã, toma a mulher de teu irmão, e cumprindo-lhe o dever de cunhado, suscita descendência a teu irmão. 9 Onã, porém, sabia que tal descendência não havia de ser para ele, de modo que, toda vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência a seu irmão. 10 E o que ele fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou também a ele. 11 Então disse Judá a Tamar sua nora, conserva-te viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, porquanto disse ele, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e morou em casa de seu pai. 12 Com o correr do tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. Depois de consolado, Judá subiu a Timnate para ir ter com os tosquiadores das suas ovelhas, ele ira seu amigo, o Adulamita. 13 E dera aviso a Tamar, dizendo, eis que o teu sogro sobe a Timnate para tosquiar as suas ovelhas. 57 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 14 Então ela se despiu dos vestidos da sua viuvez e se cobriu com o véu, e assim envolvida, assentou-se à porta de Enaim que está no caminho de Timnate, porque via que Selá já era homem, e ela lhe não fora dada por mulher. 15 Ao vê-la, Judá julgou que era uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. 16 E dirigiu-se para ela no caminho, e disse, vem, deixa-me estar contigo, porquanto não sabia que era sua nora. Perguntou-lhe ela, que me darás, para estares comigo? 17 Respondeu ele, eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou ela ainda, dar-me-ás um penhor até que o envies? 18 Então ele respondeu, que penhor é o que te darei? Disse ela, o teu selo com a corda, e o cajado que está em tua mão. Ele, pois, lhe os deu, e esteve com ela, e ela concebeu dele. 19 E ela se levantou e se foi, tirou de si o véu e vestiu os vestidos da sua viuvez. 20 Depois Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo Adulamita, para receber o penhor da mão da mulher, porém ele não a encontrou. 21 Pelo que perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta que estava em Enaim junto ao caminho, e disseram, aqui não esteve prostituta alguma. 22 Voltou, pois, a Judá e disse, não a achei, e também os homens daquele lugar disseram, aqui não esteve prostituta alguma. 23 Então disse Judá, deixa-a ficar com o penhor, para que não caiamos em desprezo, eis que enviei este cabrito, mas tu não a achaste. 24 Passados quase 3 meses, disseram a Judá, Tamar, tua nora, se prostituiu e eis que está grávida da sua prostituição. Então disse Judá, tirai-a para fora, e seja ela queimada. 25 Quando ela estava sendo tirada para fora, mandou dizer a seu sogro, do homem a quem pertencem estas coisas eu concebi. Disse mais, reconhece, peço-te, de quem são estes, o selo com o cordão, e o cajado. 26 Reconheceu-os, pois, Judá, e disse, ela é mais justa do que eu, porquanto não a dei a meu filho Selá. E nunca mais a conheceu.
27 Sucedeu que, ao tempo de ela dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. 28 E dando ela à luz, pôs fora a mão, e a parteira tomou fio encarnado e o atou em sua mão, dizendo, este saiu primeiro. 29 Mas recolheu ele a mão, e eis que seu irmão saiu, pelo que ela disse, como tens tu rompido? Portanto foi chamado Pérez. 30 Depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encamado, e foi chamado Zedá. Gênesis 39 José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o havia levado para lá. 2 Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. 58 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 13 Viu o seu senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. 4 Assim José achou graça aos olhos dele, e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. 5 Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. 6 Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. 7 E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, e lhe disse, deita-te comigo. 8 Mas ele recusou, e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. 9 Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal, e pecar contra Deus? 10 Entretanto, ela instava com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos, para se deitar com ela, ou estar com ela. 11 Mas sucedeu, certo dia, que entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum eu gritei em alta voz. 15 E dirigiu-se para ela no caminho, e disse, vem, deixa-me deixou, aqui a sua capa e fugiu, escapando para fora. 16 Ela guardou a capa consigo, até que o senhor dele voltou a casa. 17 Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, o servo hebreu, que nos trouxeste, veio a mim para me insultar. 18 Mas, levantando ele a voz e gritando, ele deixou comigo a capa e fugiu para fora. 19 Tendo o seu senhor ouvido as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, desta maneira me fez teu servo, a sua ira se acendeu. 20 Então o senhor de José o tomou, e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere. 21 O senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro. 22 O qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. 59 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 23 E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Gênesis 41 Depois destas coisas o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. 2 Pelo que se indignou Faraó contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. 13 Mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. 4 E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, que os servia. Assim estivera por algum tempo em detenção. 5 Ora, tivera ambos sonho, cada seu sonho na mesma noite, cada conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam presos no cárcere. 6 Quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. 7 Perguntou, pois, a esses oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo, por que estão os vossos semblantes tão tristes hoje? 8 Responderam-lhe, tivemos sonho e ninguém aqui o interprete. Pelo que lhes disse José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. 9 Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José, dizendo-lhe, eis que em meu sonho havia uma vide diante de mim, e na vide 3 sarmentos, tendo a vide brotado, saía as suas flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. 11 O copo de Faraó estava na minha mão, tomando as uvas, eu as espremia no copo de Faraó e entregava o copo na mão de Faraó.
12 Então disse-lhe José, esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. 13 Dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça, e te restaurará ao teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. 14 Mas lembra-te de mim, quando te for bem, usa, peço-te, de compaixão para comigo e faze menção de mim a Faraó e tira-me desta casa. 15 Porque, na verdade, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada tenho feito para que me pusessem na masmorra. 16 Quando o padeiro mor viu que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. 17 E no cesto mais alto havia para Faraó manjares de todas as qualidades que fazem os padeiros, e as aves os comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. 18 Então respondeu José, esta é a interpretação do sonho, os 3 cestos são 3 dias. 60 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 19 Dentro de 3 dias tirará Faraó a tua cabeça, e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. 20 E aconteceu ao terceiro dia, o dia natalício de Faraó, que este deu um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor, e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos. 21 E restaurou o copeiro mor ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. 22 Mas ao padeiro mor enforcou, como José lhes havia interpretado. 23 O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Gênesis 41 Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no carriçal. 3 Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do Nilo. 4 E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Então os sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem lhe os interpretasse. Estava no cárcere da casa de seu senhor, dizendo vossos semblantes tão tristes hoje. 8 Responderam-lhe, tivemos um sonho e ninguém aqui o interprete. Pelo que lhes disse José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. 9 Então contou o copeiro mor o seu sonho a José, dizendo-lhe, eis que em meu sonho havia uma vide diante de mim, 10 E a vide 3 sarmentos, tendo a vide brotado, saía as suas flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. 11 O copo de Faraó estava na minha mão, tomando as uvas, eu as espremia no copo de Faraó e entregava o copo na mão de Faraó. 12 Então disse-lhe José, esta é a sua interpretação, os 3 sarmentos são 3 dias. 13 Dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça, e te restaurará ao teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. 14 Mas lembra-te de mim, quando te for bem, usa, peço-te, de compaixão para comigo e faze menção de mim a Faraó e tira-me desta casa. 61 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 15 Porque, na verdade, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada tenho feito para que me pusessem na masmorra. 16 Quando o padeiro mor viu que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. 17 E no cesto mais alto havia para Faraó manjares de todas as qualidades que fazem os padeiros, e as aves os comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. 18 Então respondeu José, esta é a interpretação do sonho, os 3 cestos são 3 dias. 19 Dentro de 3 dias tirará Faraó a tua cabeça, e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. 20 E aconteceu ao terceiro dia, o dia natalício de Faraó, que este deu um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor, e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos. 21 E restaurou o copeiro mor ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. 22 Mas ao padeiro mor enforcou, como José lhes havia interpretado. 23 O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Gênesis 41 Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. 2 E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no carriçal. 3 Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do Nilo. 4 E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas.
Então Faraó acordou. 5 Depois dormiu e tornou a sonhar, e eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Aquela fartura será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra. 31 E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porquanto será gravíssima. 32 Ora, se o sonho foi duplicado a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e ele brevemente a fará. 33 Portanto, proveja-se agora Faraó de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. 34 Faça isto Faraó, nomeie administradores sobre a terra, que tomem a quinta parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. 35 E ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. 36 Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. 37 Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. 62 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 38 Perguntou, pois, Faraó a seus servos: poderíamos achar um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? 39 Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. 40 Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. 41 Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. 42 E Faraó tirou da mão o seu anel sinete e pô-lo na mão de José, vestiu-o de traje de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. 43 Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamava diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. 44 Ainda disse Faraó a José: eu sou Faraó, sem ti, pois, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. 45 Faraó chamou a José Nafnate-Paneã, e deu-lhe por mulher Amenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois saiu José por toda a terra do Egito. 46 Ora, José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. 47 Durante os 7 anos de fartura a terra produziu mancheias. 48 E José ajuntou todo o mantimento dos 7 anos, que houve na terra do Egito, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou-o dentro da mesma. 49 Assim José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não se podia mais contá-lo. 50 Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Amenate, filha de Potífera, sacerdote de On. 51 E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, e de toda a casa de meu pai. 52 Ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. 53 Acabara-se, então, os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. 54 E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras. Porém, em toda a terra do Egito havia pão. 55 Depois toda a terra do Egito teve fome, e o povo clamou a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. 56 De modo que, havendo fome sobre toda a terra, abriu José todos os depósitos, e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. 57 Também de todas as terras vinha ao Egito, para comprarem de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Gênesis 42 Ora, Jacó soube que havia trigo no Egito, e disse a seus filhos: porque estáis olhando uns para os outros? 2 Disse mais: tenho ouvido que há trigo no Egito, descei até lá, e de lá comprai-o para nós, a fim de que vivamos e não morramos. 63 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 3 Então desceram os 10 irmãos de José, para comprarem trigo no Egito. 4 Mas a Benjamim, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, pois disse: para que, porventura, não lhe suceda algum desastre. 5 Assim entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. 6 José era o governador da terra, era ele quem vendia a todo o povo da terra, e vindo os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra.
7 José, vendo seus irmãos, reconheceu-os, mas portou-se como estranho para com eles, falou-lhes asperamente e perguntou-lhes, donde vindes? Responderam eles, da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. 8 José, pois, reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. 9 Lembrou-se então José dos sonhos que tivera a respeito deles, e disse-lhes, vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. 10 Responderam-lhe eles, não, Senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. 11 Nós somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão, os teus servos não são espias. 12 Replicou-lhes, não, antes viestes para ver a nudez da terra. 13 Mas eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã, o mais novo está hoje com nosso pai, e outro já não existe. 14 Respondeu-lhe José, é assim como vos disse, sois espias. 15 Nisto sereis provados, pela vida de Faraó, não saireis daqui, a menos que venha para cá vosso irmão mais novo. 16 Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, a fim de serem provadas as vossas palavras, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. 17 E meteu-os juntos na prisão por 3 dias. 18 Ao terceiro dia disse-lhes José, fazei isso, e vivereis, porque eu temo a Deus. 19 Se sois homens de retidão, que fique um dos irmãos preso na casa da vossa prisão, mas ide vós, levai trigo para a fome de vossas casas. 20 E trazei-me o vosso irmão mais novo, assim serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. 21 Então disseram uns aos outros, nós, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, porquanto vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava, e não o quisemos atender, é por isso que vem sobre nós esta angústia. 22 Respondeu-lhes Rubem, não vos dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não quisestes ouvir, por isso agora é requerido de nós o seu sangue. 23 E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. 24 Nisto José se retirou deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles, e o amarrou perante os seus olhos. 64 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 25 Então ordenou José que lhes enchessem de trigo os sacos, que lhes restituíssem o dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem provisões para o caminho. E assim lhes foi feito. 26 Eles, pois, carregaram o trigo sobre os seus jumentos, e partiram dali. 27 Quando um deles abriu o saco, para dar forragem ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, pois estava na boca do saco. 28 E disse a seus irmãos, meu dinheiro foi-me devolvido, eu aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração tremendo, viravam-se uns para os outros, dizendo, que é isto que Deus nos tem feito? 29 Depois vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo, 30 Homem, o Senhor da terra, falou-nos asperamente, e tratou-nos como espias da terra. 31 Mas dissemos-lhe, somos homens de retidão, não somos espias. 32 Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai, um já não existe e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. 33 Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra, nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, levai trigo para a fome de vossas casas, e parti. 34 E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão, então vos entregarei o vosso irmão e negociareis a terra. 35 E aconteceu que, despejando eles os sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada um estava no seu saco. Quando eles e seu pai viram os seus pacotes de dinheiro, tiveram medo. 36 Então Jacó, seu pai, disse-lhes, tendes-me desfilhado, José já não existe, e não existe Simeão, e a vez de levar Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. 37 Mas Rubem falou a seu pai, dizendo, mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazer, entrega-o em minha mão, e tornarei a trazer. 38 Ele porém disse, não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre pelo caminho em que fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza ao Seol. Gênesis 43 Ora, a fome era gravíssima na terra. 2 Tendo eles acabado de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai, voltai, comprai-nos um pouco de alimento.
3 Mas respondeu-lhe Judá, expressamente nos advertiu o homem, dizendo, não vereis a minha face, se vosso irmão não estiver convosco. 4 Se queres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento, mas se não queres enviá-lo, não desceremos, porquanto o homem nos disse, não vereis a minha face, se vosso irmão não estiver convosco. 6 Perguntou Israel, por que me fizeste este mal, fazendo saber ao homem que tinhas ainda outro irmão? 65 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 7 Responderam eles, o homem perguntou particularmente por nós, e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe segundo o teor destas palavras. Podíamos acaso saber que ele diria, trazei vosso irmão? 8 Então disse Judá a Israel, seu pai, envia o mancebo comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhinhos. 9 Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu o não trouxer, e o não puser diante de ti, serei réu de crime para contigo para sempre. 10 E se não nos tivéssemos demorado, certamente já a segunda vez estaríamos de volta. 11 Então disse-lhes Israel seu pai, se é assim, fazei isto. Tomai os melhores produtos da terra nas vossas vasilhas, e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, traga canto e mirra, nozes de fistico e amêndoas. 12 Levai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que foi devolvido na boca dos vossos sacos, tornai a levá-lo em vossas mãos, bem pode ser que fosse engano. 13 Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai ao homem. 14 E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que ele deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei. 15 Tomaram, pois, os homens aquele presente, e dinheiro em dobro nas mãos, e a Benjamim, levantando-se desceram ao Egito e apresentaram-se diante de José. 16 Quando José viu Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa, leva os homens à casa, mata eles, e apronta tudo, pois eles comerão comigo ao meio-dia. 17 E o homem fez como José ordenara, e levou-os à casa de José. 18 Então os homens tiveram medo, por terem sido levados à casa de José, e diziam, por causa do dinheiro que da outra vez foi devolvido nos nossos sacos que somos trazidos aqui, para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos, tanto a nós como a nossos jumentos. 19 Por isso eles se chegaram ao despenseiro da casa de José, e falaram com ele à porta da casa. 20 E disseram, ai, Senhor meu, na verdade descemos antes a comprar mantimento. 21 E quando chegamos à estalagem, abrimos os nossos sacos, e eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. 22 Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para comprar mantimento, não sabemos quem tenha posto o dinheiro em nossos sacos. 66 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 23 Respondeu ele, paz seja convosco, não temais, o vosso Deus, e o Deus de vosso Pai, deu-vos um tesouro nos vossos sacos, o vosso dinheiro chegou-me às mãos, e trouxe-lhes fora Simeão. 24 Depois levou os homens à casa de José, e deu-lhes água, e eles lavaram os pés, também deu forragem aos seus jumentos. 25 Então eles prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali havia de comer. 26 Quando José chegou em casa, trouxeram-lhe ali o presente que guardava junto de si, e inclinaram-se a ele até a terra. 27 Então ele lhes perguntou como estavam, e prosseguiu, vosso pai, o ancião de quem falastes, está bem? Ainda vive? 28 Responderam eles, o teu servo, nosso pai, está bem, ele ainda vive. E abaixaram a cabeça, e inclinaram-se. 29 Levantando os olhos, José viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e perguntou, é este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E disse, Deus seja benévolo para contigo, meu filho. 30 E José apressou-se, porque se lhe comoveram as entranhas por causa de seu irmão, e procurou onde chorar, entrando na sua câmara, chorou ali. 31 Depois lavou o rosto, e saiu, e se conteve e disse, servi a comida. 32 Serviram-lhe, pois, a ele à parte, e a eles também à parte, e à parte aos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, porquanto é isso abominação aos egípcios.
33 sentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. 34 Então ele lhes apresentou as porções que estavam diante dele, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam, e se regalaram com ele. Gênesis 44, Depois José deu ordem ao despenseiro de sua casa, dizendo, enche de mantimento os sacos dos homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. 2 E a minha taça de prata porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. Assim fez ele conforme a palavra que José havia dito. 3 Logo que veio a luz da manhã, foram despedidos os homens, eles com os seus jumentos. 4 Havendo eles saído da cidade, mas não se tendo distanciado muito, disse José ao seu despenseiro, levanta-te e segue os homens. Alcançando-os, dize-lhes, porque tornastes o mal pelo bem. 5 Não é esta a taça porque bebe meu senhor, e de que se serve para adivinhar. Fizestes mal no que fizestes. 6 Então ele, tendo-os alcançado, lhes falou essas mesmas palavras. 7 Responderam-lhe eles, porque fala meu senhor tais palavras. Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. 67 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 8 Eis que o dinheiro, que achamos nas bocas dos nossos sacos, tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? 9 Aquele dos teus servos com quem a taça for encontrada, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. 10 Ao que disse ele, seja conforme as vossas palavras, aquele com quem a taça for encontrada será meu escravo, mas vós sereis inocentes. 11 Então eles se apressaram cada um a pôr em terra o seu saco, e cada um a abri-lo. 12 E o despenseiro buscou, começando pelo maior, e acabando pelo mais novo, e achou-se a taça no saco de Benjamim. 13 Então rasgaram os seus vestidos tendo cada um carregado o seu jumento, voltaram à cidade. 14 E veio Judá com seus irmãos à casa de José, pois ele ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. 15 Logo lhes perguntou José, que ação é esta que praticastes? Não sabeis vós que um homem como eu pode, muito bem, adivinhar? 16 Respondeu Judá, que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Descobriu Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achada a taça. 17 Disse José, longe esteja eu de fazer isto, o homem em cuja mão a taça foi achada, aquele será meu servo. Porém, quanto a vós, subi em paz para vosso pai. 18 Então Judá se chegou a ele, e disse, ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. 19 Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo, tendes vós pai, ou irmão? 20 E respondemos a meu senhor, temos pai, já velho, e há um filho da sua velhice, um menino pequeno, o irmão deste é morto, e ele ficou o único de sua mãe, e seu pai o ama. 21 Então tu disseste a teus servos, trazei-mo, para que eu ponha os olhos sobre ele. 22 E quando respondemos a meu senhor, o menino não pode deixar o seu pai, pois se ele deixasse o seu pai, este morreria. 23 Replicaste a teus servos, a menos que desça convosco vosso irmão mais novo, nunca mais vereis a minha face. 24 Então subimos a teu servo, meu pai, e lhe contamos as palavras de meu senhor. 25 Depois disse nosso pai, tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. 26 E lhe respondemos, não podemos descer, mas, se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem, se nosso irmão menor não estiver conosco. 27 Então nos disse teu servo, meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. 68 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 28 Saiu de minha casa e eu disse, certamente foi despedaçado, e não o tenho visto mais. 29 Se também me tirardes a este, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com tristeza ao Seol. 30 Agora, pois, se eu for ter com o teu servo, meu pai, e o menino não estiver conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele, 31 Acontecerá que, vendo ele que o menino ali não está, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai com tristeza ao Seol. 32 Porque teu servo se deu como fiador pelo menino para com meu pai, dizendo, se eu não trouxer de volta, serei culpado, para com meu pai para sempre.
33 Agora, pois, fique teu servo em lugar do menino como escravo de meu senhor, e que suba o menino com seus irmãos. 34 Porque, como subi em cega, 7 Deus enviou-me adiante de vós, para conservar-vos descendência na terra, e para guardar-vos em